Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Med Podcast, o podcast onde a gente fala sobre carreira médica, grana, tudo sem tabu, sem filtro, quer dizer, tem um pouco de filtro às vezes, né? E hoje eu tenho a honra aqui de ter como convidado um cara que eu gosto muito do conteúdo, sigo ele nas redes sociais, é um cara que também é médico, é também educador financeiro, um cara que, pô, durante a residência aí tá empreendendo e, pô, um cara assim que realmente é um cara do bem, que a gente, assim, teve algum contato até hoje, mas com certeza é um cara que eu admiro bastante, que é o Victor Cunha, ele já vai se apresentar, estamos aqui com o meu co-host, Renato Martim, Valeu, médico galera. também, educador financeiro, professor do Finanças Dominadas e meu braço direito e esquerdo, né? O cara que, pô, hoje em dia não é nem meu braço direito mais, É o chefe. direito e esquerdo, meu chefe. Victor, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer ter você aqui e eu gostaria que você se apresentasse então para o pessoal. Pô, obrigado. Então, Michael, Renato, obrigado pelo convite. É uma grande honra para mim mesmo estar aqui, por isso que eu fiz questão de sair lá de BH, na correria da residência e vim aqui, porque eu sei que vai ser um papo muito relevante, vocês são muito relevantes hoje, nesse nicho que a gente tanto fala de finanças para médicos e que tem tanto a crescer hoje no Brasil. Então é uma honra para mim mesmo. Me apresentando, eu sou o Victor, eu tenho 27, quase 28 anos, sou médico, sou residente do 3º ano de ortopedia, lá em BH, me formei na UFMG lá. Tem uma trajetória diferente, assim, não fui direto para a residência, trabalhei um ano antes, foi uma época que eu fiquei no exército, servi exército, e foi uma época que serviu para abrir muito minha visão sobre várias coisas, onde eu me desenvolvi muito, então a gente vai falar muito sobre isso aí. Legal. Cara, uma coisa já para puxar esse gancho, você falou que você ficou trabalhando um ano, né, depois da residência. Você sabe que eu tive uma experiência parecida, mas eu formei no meio do ano. Então eu falei, cara, vou trabalhar esse meio ano, vou estudar para residência e daí já passo no que vem, beleza, né? E, cara, só que aí foi um negócio que aconteceu, que eu comecei a trabalhar, comecei a ver um dinheiro que, pô, na faculdade, só perrengue. Eu comecei a ver aquele dinheiro que eu, pô, nunca tinha visto. Emociona, né? Me emocionei, aí comecei a gastar demais. Quando eu vi, eu tava dando um monte de plantão e eu não estudei para residência. Acabei passando, cara, num lugar que não era o lugar que eu queria ir. Quase que eu fui, quase fiz essa besteira, mas aí um amigo meu me alertou, falou, cara, é só você, pô, pisar no freio, né, pô, trabalhar menos e estudar, e aí realmente fiz isso, né, então, pô, pisei no freio, parei de dar tanto de plantão que eu dava, e estudei, passei, daí em vários serviços pude escolher. Só que eu tive outros amigos, inclusive eu tive alunos meus depois, cara, que, pô, entraram nessa pira de formar e começar a aumentar demais o padrão de vida e nunca mais conseguiram fazer residência. Como é que foi para você esse ano aí de trabalho e tudo mais? Muito bem observado. Isso não aconteceu comigo porque o exército, não sei se você sabe, o exército ele te permite trancar um ano da residência. Sim. Então, eu estudei durante o meu último ano da faculdade para passar, me dediquei e tudo mais, e fui aprovado. Você só depois dessa aprovação, legal. Eu me alistei no exército e tranquei minha vaga. Então, não tinha perigo. Sim. Eu podia trabalhar, não tinha responsabilidade de estudar, sabendo que um ano depois eu tinha que assumir a vaga da minha residência. Então, foi bem tranquilo para mim, mas é um grande perigo. E eu vejo amigos meus que até hoje não entraram na residência por causa disso. Realmente, a gente fica 6 anos com receita zero, praticamente, só custo, vivendo às vezes de bolsa, de mesada dos pais, e a gente forma tendo essa possibilidade de fazer plantão todo dia. Quem quiser fazer plantão hoje ainda consegue fazer plantão todo dia. Sim. E aí acaba que sua renda aumenta muito, você vai querendo elevar seu padrão de vida e às vezes esquece da residência, não faz residência. Não tem problema nenhum não fazer residência, mas às vezes a pessoa que tinha plano de fazer, deixa de fazer. Exato. Por causa de falta de planejamento mesmo. E às vezes isso acaba frustrando, né? Porque se o plano do cara era ser especialista e tudo mais, de repente ele se coloca numa situação de vida onde ele assume muitos compromissos. Eu vejo muito erro nesse sentido. O cara às vezes, pô, de cara financia um apartamento, ele nem sabe se ele vai morar ali, entendeu? Ele, pô, financia carro, não sei o quê. De repente, quando ele vê, cara, ele tá num padrão de gastos mensais, assim, obrigatórios, né? Que é aqueles gastos fixos dele, que ele, se ele for pensar, porra, se eu parar agora para ganhar uma bolsa de residente, cara, não consigo nem pagar minhas contas, né? E às vezes ele realmente acaba não conseguindo, né, ir para esse lado aí. E, cara, me conta, você já sabia que queria ortopedia desde a época da faculdade? Como é que foi? De jeito nenhum. Assim, desde a faculdade, desde o primeiro ano, eu falo que eu vou fazer alguma coisa. Eu fiz neurocirurgia de matéria, eu falava que eu queria ser neurocirurgião. Entendi. Ia pra cardio, falava que eu queria fazer cardio. Eu gostava de tudo. Só não gostava de psiquiatria. Quando eu fui fazer psiquiatria, eu falei, não, vou fazer psiquiatria não. Eu fui nesse mesmo caminho. Eu gostava de tudo também, só não gostava de pediatria. Eu era emocionado cada um tem também, cara. A gente emociona.
E eu acho que isso até é bom, porque a gente não se nicha muito no começo da faculdade. Exato, você aprende tudo, né, cara? Você assim, abre seus horizontes, né? Acho que isso é importante. E a gente está na faculdade para se formar médico generalista. Sim, então, é bom a gente ter uma base de cada coisa ali para a gente se formar médico generalista. Mas aí, no final da faculdade, no 6º ano, que eu comecei a entender o que eu gostava e o que eu não gostava. Eu tinha certeza que eu ia fazer clínica médica, por incrível que pareça. Que doideira. E aí, para confirmar isso, eu decidi repetir meu internato de clínica. A gente pode fazer um internato opcional. E aí, eu falei assim, eu quero repetir para ter certeza e bater o martelo. Quando eu repeti, eu falei assim, nossa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Não é isso mesmo que eu quero. No outro internato, eu gostei tanto por causa de um preceptor específico. Sempre tem essas histórias. Isso é normal, né? E aí eu vi que não era o que eu queria. Eu queria mais objetividade, não tinha tanta paciência de ficar participando daquelas discussões. Gostava de resolver as coisas ali rápido. E eu lembrei que eu gostava muito de cirurgia. Então, conversei muito com os residentes ortopedistas na época. Eu sempre gostei muito de esporte, atividade física. Sempre pensei em trabalhar na área. E aí, fechou a ortopedia, não teve jeito. E hoje estou muito realizado. Eu entrei, assim, eu cheguei a duvidar. Eu falei assim, será que é isso mesmo que eu quero? Aquela rotina do R1 pesada. Mas hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Eu gosto muito de estar lá, eu gosto muito da rotina ortopédica. Você sabe que, cara, para você fazer ortopedia, você tem que estar bem decidido, né? Porque, cara, o R1, principalmente, é muito puxado. E, cara, se você não tiver convicto que você quer fazer aquilo ali, é muito fácil você largar, né, cara? Cara, é muito fácil você largar. Eu vi várias pessoas ficando pelo caminho aí, vários R iguais meus. A gente éramos 4 no começo, agora somos só 2. Sai mesmo porque você tem que gostar, não tem jeito. Você fica muito tempo no hospital, é muito tempo em cirurgia, a rotina é muito imprevisível, você não consegue se programar, você não consegue sentar no domingo e falar assim, não, minha semana vai ser assim, 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 assado. Não. É ser completamente dependente. É o caos, né? É o caos. E foi muito difícil, inclusive, continuar no Instagram nessa época. Assim, eu só sobrevivi. Eu lembro que eu criava conteúdo mostrando meu dia a dia lá no hospital, o que dava. Entendi. Mas faz parte. Me fez uma pessoa muito melhor, me fez um médico melhor. Legal. E me tornou mais forte. Eu sempre gosto de falar, fiquei mais cascudo no R1. Sem dúvida. Cara, residência é um negócio que eu tive essa nítida impressão, né? Quando eu fiz clínica médica, né? Mais frouxo. E, cara, quando eu lembro assim, quando eu entrei no meu R1, eu achava que eu era um médico bom, porque eu era o cara que me destacava na faculdade, não sei o que e tal, e eu achava que eu era um médico bom. Cara, quando eu terminei meu R1, eu falei assim, meu Deus, eu era muito ruim, velho. Tipo, a evolução foi um abismo, assim, cara, de um ano de clínica médica, é bizarro. E, cara, depois aí, 2 anos, mais 2 anos de nefrologia, cara, daí é outro nível, né? Mas realmente, cara, é um divisor de águas, assim, né, completamente. Na vida. É um salto de qualidade na formação médica absurda mesmo, absurda. Eu sempre aconselho, quer atuar na assistência, cara, com raríssimas exceções, tem que fazer uma residência. O seu cuidado com o paciente, o quanto você consegue agregar a vida e a saúde do paciente se potencializa muito depois da residência médica. É um marco na vida de todo médico. Acho que sim. Que é importante. A gente entende que cada um tem sua história, né? Às vezes o cara tem situações familiares, situações de vida que não consegue fazer a residência, eventualmente depois faz prova de título, faz alguma pós, alguma especialização e tal. E, cara, eu inclusive conheço um ex-aluno meu que é emergencista e, cara, que é excelente, um cara fora da curva. Ele não fez residência por conta de questões da vida mesmo, assim, entendeu? Mas ele, hoje trabalha aqui em São Paulo, nos hospitais top, o cara dá aula em tudo que é lugar, então é um cara fora da curva aí. E eu tenho um amigaço meu, pessoal, ali, só para falar, esse emergencista é o Dr. Alexandre Merlini, ex-aluno meu, eu tenho orgulho de falar hoje. E, cara, eu tenho um outro amigão meu, assim, esse amigo pessoal mesmo, que ele é, cara, um dos melhores intensivistas que eu já conheci na minha vida, e ele também não conseguiu fazer residência, mas ele fez pós, intensivo, tudo, e titulou, foi super bem, e, cara, excelente médico, Dr. Thomas, até fiz um post outro dia falando dele, pra galera também saber, assim, né, que, cara, não existe um caminho só, e é óbvio, cara, que a residência, é o padrão ouro, né, é o que a gente recomenda e tudo mais, mas eventualmente tem gente que não vai conseguir fazer e tá tudo bem. E você vai achar suas outras alternativas na vida, desde que você não parta pro charlatanismo. Esse é importante falar, pra né? não usar a calça colada com o cinto brega, né? Exatamente. Você falou de Instagram, você começou como é que foi essa história de Instagram, internet e tal? Começou quando isso aí? Pois é, cara, começou mesmo com o Instagram há uns 5 anos.
anos, mas não começou com finanças, começou com fitness. Olha só, gostava de esporte. Eu sempre gostei de academia, sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte, já fiz de tudo. E aí, quando eu comecei a namorar com a Bruna, minha namorada, a gente gostava muito de treinar junto, a gente se conheceu no CrossFit. Ela também curte o Instagram, né? Ela faz pediatria, hoje o Instagram dela é todo voltado para pediatria, para a rotina dela lá, mas ela também é super esportista, e a gente se conheceu no CrossFit. Olha só. A gente se conheceu no CrossFit. E aí, a gente começou a namorar, a gente falou assim, olha, e se a gente fizesse um perfil de casal? Na época, antes da pandemia começar, se a gente fizesse um perfil de casal para dar dicas fitness para o pessoal? Aí eu falei, bora, vamos fazer, claro. Ela que deu a ideia? Ela, não lembro, acho que foi, eu acho que foi. Aí a gente foi e criou Dicas for Fitness. Dicas for Fitness era um Instagram, a gente colocava receita, dica de treino, nossa rotina. Panquequinha de whey. Era um saco, porque dava muito trabalho, a gente tinha que fazer receita o dia inteiro. Mas serviu como bagagem para eu aprender sobre o Instagram, aprender sobre algoritmo, aprender sobre autoridade, sobre posicionamento. E hoje eu entendo totalmente por que isso aconteceu. Quando a gente ficou mais ou menos um ano, assim, fazendo esse perfil, alimentando esse perfil, e aí chegou um momento que a gente falou assim, amor, não tá dando resultado nenhum, onde que a gente quer chegar com isso? A gente tá entrando na residência, pra que a gente vai fazer isso? E a gente decidiu parar. Deixa eu só te interromper, desculpa, vocês pensavam quando vocês criaram esse Instagram de repente monetizar em algum momento? Ou era meio que... A gente pensava, mas a gente não sabia como. Sim, vamos deixar rolar, depois eu vejo o que eu faço. A gente falou assim, começou aquela época de close friends, que o pessoal pagava, eu ganhei grupo de WhatsApp. Com close friends. Pois eu não ganhei dinheiro com close friends. E aí eu falei assim, é uma ideia também fazer isso, mas aí acabou que a gente parou, porque estava dando muito trabalho, a gente não via muito perspectiva a longo prazo. E aí eu falei, bateu um sentimento de frustração, porque, né, tanto trabalho para nada. Só que hoje eu entendo, serviu de bagagem. Sim. E aí, essa época foi quando eu me formei na faculdade. E aí na faculdade, eu sempre me interessei muito por finanças e por empreendedorismo. Eu empreendi desde o meu primeiro período da faculdade, depois a gente pode falar sobre isso. Vamos querer saber como é que foi. O Renatão também, um cara que empreendeu a faculdade inteira, hein? Foi. Exato, empreendi desde o começo da faculdade e sempre gostei muito de finanças, apesar de no começo da faculdade eu fazer as coisas mais da minha cabeça, comecei a estudar mais pro final. E aí eu comecei a ver que todo mundo que estava formando comigo não tinha uma noção financeira muito boa. Na verdade, ninguém sabia nada de nada. Eu ia falar, você foi suave. A bolha fechada aí. Eu lembro, a gente estava no posto de saúde, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Vitão, a gente tá quase formando, sabe qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu falei, lá vem, né? Lógico. E eu nem falava nada de investimento ainda. Eu falei, manda. Aí ele, velho, fiquei sabendo que quando a gente forma, pega o CRM, se a gente for no banco e pedir um empréstimo ou pedir um financiamento para carro, eles liberam com uma taxa muito boa. Velho, vou pegar uma BM, bicho. Com certeza vou fazer isso. Cara, eu faço meme da BMW, o povo acha que eu tô de zoeira, mas cara, realidade. Cara, é um marco na vida do Blade Rico Médico. O cara financiar isso é real, o cara falou isso comigo. Eu falei, ele, velho, é isso e tal, você devia fazer a mesma coisa. Eu, pode deixar. E aí eu comecei a observar o comportamento dessa turma logo depois de formar. E aí começou a financiar apartamento, financiar carro, carrão, 1000 plantões por mês, cansado e tudo. Eu falei, essa galera precisa ser resgatada. Não é possível. E aí, junto a isso, começou aquela história de contabilidade. Eu comecei, na verdade, falando de contabilidade. Foi o meu primeiro post. Entendi. Devo abrir uma PJ ou não? E aí eu lembro que na faculdade ninguém falou nada pra mim disso. Exato. Eu fui dar meu primeiro plantão, a menina me perguntou, você quer receber por RPA ou por PJ? Eu falei, eu não faço a menor ideia, nem sei o que significa essas siglas. Não sei. Aí o que eu fiz? Liguei pra um contador, amigo meu, falei assim, cara, você precisa me explicar tudo sobre isso. Caneta e papel na mão, anotei. Falei assim, ó, eu acho que vou mandar isso no grupo da minha sala, tem muita gente precisando. Aí antes de eu mandar, eu falei assim, por que eu não posto isso no Instagram? Legal. Aí postei. Aí eu tive um retorno muito bom. Todo mundo gostando. Porque é um assunto que todo mundo precisa e ninguém tem na faculdade. Ninguém tem na faculdade. Todo mundo falando assim, Vitor, realmente isso aí a gente devia ter na faculdade. Aí a lâmpada acendeu. Eu falei, é isso e finanças. É disso que eu vou falar. Sempre gostei de empreender, sempre gostei de mexer com dinheiro. É disso que eu vou falar. E aí eu comecei a estudar ainda mais, a
me imergi mais nesse nicho e comecei a falar e aí... Isso foi no final da faculdade? Isso foi... Não, isso eu já estava formado. Foi ano da pandemia, 2020. Ah, tá. 6 meses depois de eu formar, eu comecei com o meu perfil legal. no Instagram. Legal. E aí você, foi muito legal porque foi uma coisa que surgiu meio que por acaso, né? Você fez um post e falou, cara, puta, aqui tem um conteúdo, né? É isso. Cara, que massa. Você sabe que comigo foi um negócio de louco, assim, porque eu sempre gostei de postar as coisas, então eu brinco assim, cara, eu tenho um post meu de 2013 que viralizou o Brasil inteiro. Então assim, cara, que viralizou, eu brinco, eu falo com os moleques da Além da Medicina, eu falo aqui, ó, respeita o pai, que tá viralizando na internet desde 2013. Foi sobre o quê? Cara, teve 2 posts que viralizaram muito. Um acho que foi 2013 e um outro foi até antes, assim. Mas um deles era que eu peguei um dia minha tabela do que eu recebi do SUS. E, tipo assim, era assim, visita de nefrologia. Tipo, dava R$1 e pouco por visita, assim, entendeu? E aí, tipo assim, eu fiz um post, falei, pô, cara, aqui, ó, eu saí de casa, vim aqui, avaliei paciente, fiz, pô, né, pedi exame. Acho que vale mais que isso, né? Interpretei exame, pô, prescrevi, não sei o que, E, ó, no final que eu recebi isso aqui. E, tipo, peguei. Daí eu falei, cara, mas... E assim, eu ganho bem como médico, eu tenho outras questões de consultório, não sei o quê. E tá tudo bem, mas só para mostrar a realidade para as pessoas e tal. Cara, aquilo lá rodou, assim, teve reportagem sobre o negócio. Foi uma coisa de louco, assim. E outro que viralizou foi meio que um meme, assim, porque daí na época dos protestos, teve uns protestos, mas eu não lembro por que eram os malditos protestos. Mas era protesto e tal, todo mundo protestando e não sei o quê. Acho que era naquela época do... Não é pelos 20 centavos. Isso, coisa assim. Da passagem de ônibus. Acho que foi isso aí. E aí eu pego, cara, e boto uma foto, assim, eu de scrub ali, né, com a mascarazinha, com um papel escrito um garrancho que não dava pra entender, assim. Eu coloquei protesto de médico. Cara, aquilo lá daí rodou o Twitter. Saiu, acho que tá no Kibi Louco. Que isso, eu lembro do Kibi Louco. Cara, assim, então... Kibi Louco era auge, hein? Então, cara, viralizou pra tudo que é lugar. Então, eu brinco, assim, eu sempre gostei disso, eu gostava muito de escrever, de fazer texto, até que eu escrevi um livro depois, né? Só que eu, assim, ficava tentando encontrar um nicho. Uma época, assim, eu falava de fotografia, falava de paternidade. E, cara, como é que surgiu o negócio das finanças? Eu comecei a estudar finanças e, pô, investir por uma necessidade minha. Eu precisava, né, pô, cara, tô aqui, pô, ganhando dinheiro, não fico guardando a poupança, trocando de BMW e a coisa não tá andando. E aí, quando eu resolvi aprender, como tudo na vida, obsessivo, né, então, tipo, e aí, cara, quando eu aprendi, comecei a investir e que meu dinheiro começou a render e eu comecei a ver que realmente aquilo dava fruto. E eu fiz cursos e tudo mais, e o que eu pensei na época? Eu falei, pô, cara, os cursos são bons, mas, pô, eles são muito enfadonhos, as aulas são muito longas, o médico não tem tempo para isso. E nessa época eu pensei, pô, vou começar, pô, como isso deu muito certo na minha vida, eu tô assim, com um patrimônio cada vez maior, tá indo bem, tá legal. Pô, vou começar a mostrar o que eu fiz, o que eu tô fazendo, e, cara, surgiu daí. Então, foi assim. Legal. Então, foi muito também nessa, cara, só que no meu caso não foi tipo assim, eu fiz um post e deu certo. Na verdade, eu peguei algo que eu tava aplicando na minha vida e falei, cara, eu vou ensinar isso para as pessoas. Sim. E, cara, pô, daí deu muito bom, né? Tudo foi evoluindo. Começou com close friends ali também e tal, e foi evoluindo. Mas, cara, muito, muito legal. Então, você começou antes do Além da Medicina? Antes do Além da Medicina. O Além da Medicina surgiu depois, né? E você já se conheciam? Não, a gente se conheceu pela internet. O poder da internet, isso é muito louco. Realmente, o networking que é a internet, o poder de escala e de network da internet não tem como se comparar, né? Exato. É muito legal. Não, a gente fala até assim, né, cara, que, porra, tem coisa que a gente até fala que foi Deus que colocou a mão, porque não tinha como o cara ter tanta coincidência pra gente se encontrar e as coisas se encaixarem, né? Mas realmente, assim, eu comecei nessa época, assim, mais com finanças médicas, mas foi muito mostrando o que eu fazia na prática, né? Não foi assim que nossa, aqui tem um nicho e tal. Eu pensei, cara, a galera precisa disso, eu vou começar a falar. E na época eu nem fiz assim, não, vou monetizar de algum jeito. Depois começou a aparecer as oportunidades de monetização, foi primeiro o Close Friends ali e tal, fazia umas mentorias e tal. E aí acabou que depois veio Além da Medicina e as coisas foram surgindo, né? Legal. E, cara, e como é que foi então? Você começou ali, depois de formado, fez esse post lá que tem aqui, daí você foi por essa parte aí. E como é que foi no início ali? Porque muita gente acha assim, vou criar um Instagram, vai bombar, eu vou, né, porra de ter seguidor e isso vai acontecer da noite pro dia, né? Eu tava conversando até com um R+, meu hoje, ele é R4 da mão, ele me chamou no canto hoje e falou assim, Vitor, me ajuda aí, eu tô querendo criar um Instagram, o que eu faço? Coloco no meu pessoal, não coloco? Aí eu falei, cara, seguinte, Matheus, Instagram hoje não é para qualquer um, não é para amador. Se você quer começar nas redes sociais, você tem que estudar, você tem que sentar e ser estratégico em tudo que você for fazer. Só que na época, exatamente 3 anos atrás, não era tão profissional quanto hoje. Não. Você fazia um post no Canva,
era legal, bombava, você ganhava um tanto de seguidor. A entrega era maior, né, A entrega era maior, fazia live, dava um tanto de gente na live e tudo mais. Época de pandemia, todo mundo em casa. Sim, exato. Então tinha muito isso. E aí eu comecei a ser muito constante, porque eu tava no exército. No exército eu tinha muito tempo. Eu trabalhava de 7 às 13, a tarde pintando inteira meio ali, fio lá. pintando meio fio. Na verdade, atendendo quem pintava meio fio. Insolação. E aí eu tinha muito tempo. Então eu fiquei constante, fui me posicionando, criando posts, aqueles posts educativos no Canva que bombavam na época. E aí eu fiquei de 6 a 8 meses conseguindo criar e ser constante, até que eu entrei na residência. Aí quando eu entrei na residência, tudo mudou, minha rotina mudou, então eu conseguia basicamente postar uns stories, post uma vez a cada 15 dias, então foi bem difícil, sabe? E quando eu fui pro meu segundo ano de residência, que aí eu consegui me dedicar, realmente voltar a me dedicar mais, criar mais conteúdo, ser um pouco mais constante. Fiz meus primeiros lançamentos no R2, apesar de ser muito difícil conciliar, muito difícil. Fiz meus primeiros lançamentos no R2, e agora no R3, eu continuo mantendo a constância, mas está sendo mais difícil ainda porque a gente tem que estudar para a prova de título. E a prova da SBOT então, não é nada mole, não né, é cara? nada mole. Então, é isso aí, osso, não tem a prova, jeito. literalmente. Bem osso, muito osso. Você falou de consistência, cara, e é muito legal isso daí, porque, cara, isso vale pra tudo na vida, né? Então, assim, pô, você quer ter um Instagram legal, você vai ter que ter consistência, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que entender que, pô, vai ter post que vai flopar, que não vai dar certo. Tudo bem. E, cara, e é isso. E nos investimentos é muito isso também, cara, porque você tem que ter aquela constância, investir todo mês, fazer seus aportes. Cara, ver a grama crescer, né? Aos pouquinhos. No início, cara, pô, o juro composto é pouco. Porque é monótono, né? Porque ali, cara, você tá fazendo seu aporte, mas você não é tanta grana, e aí você, tipo, né, pouco tempo, então aquele poder de juros compostos não é tão grande, então é monótono, você fica ali, só que, cara, eu falo, faz muita diferença em tudo na vida você ser constante. Você sabe que isso de post, cara, tinha acho que, sei lá, foi uns 2 anos atrás, acho que foi, não lembro exatamente, assim, mas o Bernardo, ele me desafiou uma época, né, meu sócio, o Bernardo, ele falou assim, cara, eu comecei a postar todo dia no feed. E eu postava assim, cara, uma vez a cada 15, sei lá, uma vez por semana. Stories eu até postava praticamente todo dia, mas feed eu deixava de lado. Eu falei, cara, eu tô começando a postar todo dia, tá vindo seguidor. E ele me desafiou. E aí, eu peguei e falei, cara... Vambora. E aí eu comecei, cara, todo dia. Eu saí, cara, na época, acho que eu tava com, sei lá, cara, talvez 30 e poucos mil seguidores, alguma coisa assim. Pô, tô com 110 mil, cara, hoje. Cara, mas é um processo. É constância. É constância, né, cara? E eu vejo que pouca gente tá disposto a jogar esse jogo do longo prazo. Exato. Pouquíssima gente. Eu não sei por quê, mas no médico isso se acentua ainda mais. Eu acho que a gente está acostumado a querer intervenções e resultado. A gente quer dar um remédio para o paciente e quer que ele melhorar na hora. A gente quer fazer uma cirurgia e quer que ele melhore na hora. Então, pode ser muito o motivo do médico não conseguir ter paciência. Formar e já querer ganhar dinheiro e ter um padrão de vida elevado. Então, eu acho que o médico que realmente consegue jogar esse jogo do longo prazo, ele realmente se destaca e consegue alcançar a liberdade que a gente tanto fala muito mais rápido, sabe? Só que a grande dificuldade é você conseguir romper essa barreira do longo prazo, que eu acho que intuitivamente o médico não tem. E é isso que a gente tem que trabalhar na cabeça, sabe? E eu vejo isso diminuindo cada vez mais, na verdade. Os médicos que estão recém-formados ou que estão na faculdade ainda, já ouço falar, não vou fazer residência, vou trabalhar por um tempo, juntar uma grana e depois largar isso aqui. Cara, isso tem você sido cada vez mais. 6 anos para ir lá trabalhar 6 anos que seja e depois largar? Não faz o menor sentido um negócio desse. É duro. Então... Isso é uma coisa que, assim, daí já é outra discussão, né? Vai muito além disso. Acho que, cara, muita gente talvez entra na faculdade de medicina com expectativa muito diferente. Na hora que chega no mundo real, vê que, né, não é aquela maravilha do Grey's, não é o Grey's Anatomy, né? Não mesmo. Exato. Então, às vezes, acho que muita gente se frustra. Eu vejo muita gente que, às vezes, entra em medicina por pressão de família, não é aquilo que o cara quer. E eu vejo também, assim, o cara entrar em medicina simplesmente pelo dinheiro. E, assim, não tem nada de errado você querer uma carreira difícil que te pague bem. Agora, pô, você tem que gostar, porque, pô, você tem uma carreira longa, difícil, que você tem que se dedicar a vida inteira e tal. Pô, se você odiar fazer aquilo, me desculpa, você não aguenta, você espana. Cara, é muito verdade isso. E, ó, toda caixinha que eu abro, eu recebo uma pergunta. Vitor, especialidade X, paga bem? Cara, essa é clássica. E eu não tô entendendo, eu não entendo porque que a pessoa fala. Claro que é a motivação, o dinheiro, ser bem remunerado, e isso é importante. Mas
será que você vai aguentar mesmo fazer todo dia, pelos próximos 40, 50 anos, uma coisa que você não gosta? Não tem jeito. Não é o mais importante. O que paga mais? Ortopedia ou neurocirurgia? Óbvio que a neurocirurgia, mas eu aguentaria ficar operando cérebro dos próximos 30, 40 anos? Não. Exato. Então, se você gosta do que você faz, se você realmente é bom no que você faz e gostar é importante para você ser bom, porque você vai se interessar e estudar mais e ser melhor ainda, você consegue realmente ter uma remuneração boa, independente da área. Claro que eu nunca vou ganhar igual um neurocirurgião, mas eu vou ganhar muito bem, porque eu gosto do que eu faço. Então, antes de perguntar remuneração, a pessoa tem que se perguntar o que ela gosta, o que ela vai realmente gostar de estudar para o resto da vida. Que esse é o primeiro passo para ser bem remunerado. Ela pode fazer neurocirurgia por causa do dinheiro, mas se ela não gostar de neurocirurgia, ela vai ser um neurocirurgião muito mal pago. Isso, muito vai mal ganhar pago, menos do que o amigo ortopedista que gosta. Exatamente. Não, esse ponto é importante, cara, e acho que até na hora de pensar, né, na escolha da especialidade, uma coisa que quando o pessoal me pergunta, eu sempre falo, cara, procura entender qual é a rotina dessa especialidade e veja se essa é a rotina que você quer para sua vida, né? Então, pô, assim, você falou, cara, neurocirurgia é o mesmo exemplo que eu uso. Eu sou um cara extremamente inquieto, cara, eu tenho que estar em movimento o tempo inteiro e tal. Bicho, imagina eu num microscópio lá, cara, 8 horas dissecando um tumor. Não, velho, não dá pra mim. Então, pô, paga muito. Eu vou ser infeliz, eu não vou nem conseguir fazer isso aí. Importa, então, pô, cara, não dá, velho. É isso, mas cara. Eu lá também só dou martelada e parafuso e furadeira, imagina operando um tumor no cérebro. Não dá. Exato. Então, você tem que pensar muito nisso, né? E o que você falou é muito real. Assim, cara, eu como nefrointensivista, eu ganhei muito bem na época que eu tava ali. Hoje em dia, assim, eu trabalho menos como médico, né? A gente tem outras prioridades, né? Tem empresa. Mas quando eu trabalhava full time ali dedicado, cara, eu ganhava muito bem como nefro e como intensivista. E às vezes o pessoal vinha com essa história, que não sei o que especialidade. Eu brincava, eu falava assim, cara, eu tenho amigo cirurgião plástico que ganha menos que eu. Então, pô, depende, cara, depende. A pergunta tem que ser ao contrário, tem que inverter a pergunta. O que eu gosto e como que eu vou ganhar muito com o que eu gosto. Exato. E é lógico, você tem que pensar em mercado, né? Não, é isso, você tem que pensar em mercado. Não adianta também você achar que o mundo é Nárnia e que você, né? Eu sou apaixonado por isso e eu quero ficar nessa cidade grande. Não, cara, eu vou entrar num serviço aqui e tudo pronto. Cara, não né? Você tem que ver se existe espaço para você lá dentro, né? E assim, muitas vezes o que eu vejo também, o cara, ele quer ficar em determinada cidade, não sei o quê, ele vira meio que aquele R eterno, né? Aquele residente, fica, pô, o resto da vida na asa do chefe. Então, eu falava sobre isso, falava, pô, eu não quero ser o cara, esse é o médico da equipe do Dr. Fulano. Não, esse é o Dr. Michael, nefrologista. Eu fui buscar meu caminho, cara. Eu tô nesse processo, sabe, Michael, de buscar a minha subespecialização. Eu não vou parar pela ortopedia, vou fazer mais 1 ano de fellow ou 2. E assim, são muitas subespecialidades na ortopedia, são 9 ou 10. E eu gosto de tudo. Eu só não gosto de oncológica, mas eu gosto de tudo e faria tudo. Só que eu tenho que pesquisar o mercado. Então, o que eu estou fazendo nessa etapa de escolha? Eu converso com um preceptor de cada lugar e busco caminhos. Falo, o que está precisando aqui na cidade? Qual hospital que está com falta de cirurgião de quadril, de joelho, pediátrico? Onde tem espaço? Onde tem pouca gente fazendo isso? E a partir disso eu tô escolhendo. Hoje eu tô entre 2 ou 3. Não vou falar ainda. Mas não quer se comprometer, quando né? desligar eu falo. Não vou dar spoiler. Não vou me comprometer, mas eu acho que é isso aí. Buscar o mercado, o que tá faltando, sabe? Não adianta você achar que é Nárnia, igual você falou. Tem que achar onde tem espaço mesmo, onde tem o mercado. Não, cara, assim, quando eu terminei a residência de nefro, eu tive muita proposta de emprego, mas muita, assim, pra escolher, cara. E engraçado que eu fui na que pagava menos, mas era que eu pensava assim, não, mas a longo prazo é onde eu vou me desenvolver mais, que era uma cidade maior, tinha universidade e tal. E, pô, tu fez uma boa escolha ali. Mas foi isso, cara, assim, é mercado, né? É procurar mercado. Inclusive, essa escolha é importante você fazer, você pensar pro longo prazo. Por quê? Eu tive propostas, por exemplo, para ir pro interior, onde eu já ia, assim, começar ganhando aqui. Só que, cara, o meu platô era muito próximo disso que eu ia começar. Então, assim, ia começar aqui, mas, cara, anos depois ia estar aqui. Só que aí o que eu vi? Falei, pô, mas se eu for nessa daqui que eu começo ganhando aqui, cara, eu ultrapasso aqui muito mais. Então, cara, o meu platô vai ser lá em cima. Só que, claro, vai ter um tempo que vai demorar para isso acontecer.
E, cara, de novo, melhor coisa. Inclusive, aconteceu mais rápido do que eu imaginava. É só se você não tiver preguiça de trabalhar. E isso é outro raciocínio de longo prazo também, né? Tem muita gente que, por exemplo, eu recebo muito interesse por anestésio. Muita gente me perguntando sobre anestésio. E anestésio é isso aí também. A curva de aprendizado, os anestésios até me xingam quando eu falo isso, mas a curva de aprendizado não é tão longa igual de uma especialidade cirúrgica, por exemplo. Você chega num nível alto, rápido, relativamente rápido, assim como sua remuneração. Só que para isso, demora muito ou você nunca vai chegar, entendeu? Então, você fica num platô durante muito tempo. E muita gente está escolhendo chegar nesse nível rápido porque não tem pensamento de longo prazo. Exato. Então, se as pessoas pensassem como você pensou, em realmente conseguir se escalar e aumentar e evoluir, realmente faz toda a diferença. Mais uma vez, é o longo prazo que as pessoas não estão dispostas a pagar. Cara, engraçado que esse insight que você teve agora, eu nunca tinha pensado. Porque da minha escolha lá atrás, porque eu pensei muito em crescimento profissional e tudo mais. E, cara, de certa forma, era uma característica já minha de, não, peraí, mas se eu for pra lá, no longo prazo eu tendo a ser melhor. Sim. E, cara, isso daí, olhando agora, por isso que talvez nos investimentos eu também sempre consegui fazer esse foco para longo prazo. Você falou uma coisa interessante, cara, que você falou que o médico, ele quer ser resolutivo e talvez por isso ele tenha um pensamento mais de curto prazo, né? Só que eu acho que isso hoje está potencializado muito porque as informações estão muito rápidas, muito acessíveis, tudo. Cara, hoje em dia a velocidade é um absurdo, né, das coisas. Então, eu vejo muito assim que as pessoas querem para ontem as coisas, que querem e tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso talvez seja um problema, né? Assim, lógico que tecnologia, disponibilidade de informações, ela está aqui para te ajudar, mas se você talvez não souber como filtrar isso na sua vida, pode te atrapalhar justamente nisso aí, cara. Tomar decisões curto prazo e que de repente sejam ruins para você depois, né? Eu recebi uma mensagem hoje num Reels meu que eu falo para você não antecipar sonhos. E aí a moça respondeu dessa maneira. Ela falou assim: Vitor, eu discordo completamente disso porque eu jamais terei 30 anos novamente, então eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar agora, eu não vou ter a idade, a disposição, tudo que eu tenho vontade de fazer em outra época da minha vida. Então, qual que é o sentido de morrer cheio de dinheiro na conta se eu não posso gastar agora? E assim, beleza, se ela quiser fazer isso, tranquilo. A vida é uma eterna gestão de risco. Aí ela ainda falou: eu posso morrer amanhã. Claro, todo mundo pode morrer amanhã, mas a vida é uma eterna gestão de risco. Mas estatisticamente, 99,9% está vivo amanhã. Exato, você tem muito mais chance de estar vivo amanhã e precisar de realmente ter dinheiro amanhã e de fazer suas coisas amanhã do que morrer. Então, você pode escolher a sua relação risco-benefício. É uma eterna gestão de risco, como no investimento. Investimento é muito parecido com a vida, eu sempre falo isso. Total, cara. Sempre falo isso. Muito parecido. Você sabe que nesse sentido, cara, eu vejo muita gente usando isso como desculpa, que no fundo, assim, cara, o que eu vejo? A pessoa, ela tá frustrada porque ela não tá crescendo patrimônio, ela não tá juntando dinheiro, ela não consegue enxergar um futuro em que ela consiga trabalhar menos, e ela justifica isso. Não, eu já justifiquei isso assim lá atrás, cara. Não, mas eu posso estar morto amanhã, deixar dinheiro pros outros, Cara, depois eu entendi que isso era besteira que eu tava fazendo, até porque, velho, quando você investe, você já começa a colher os frutos no curto prazo. Eu não digo frutos assim, tipo, nossa, eu fico rico no curto prazo. Não é isso. Mas, cara, você começa a ter mais segurança, você começa a ter mais paz na sua vida, você começa a ter, passar por situações da vida de forma muito mais fácil. E isso, cara, é um baita de um benefício. Só que, lógico, você vai ter que fazer escolhas, né? Você não pode, vou agora, ter tudo ao mesmo tempo. Casou no carrão, não sei o que, né? Tudo ao mesmo. Eu vi uma vez você falou, cara, de um negócio de carro, que você gosta. Fala disso daí, cara. Eu achei muito interessante isso daí, cara. A minha decisão... Aí eu vou ter que entrar no que eu empreendi durante a faculdade. Eu sempre trabalhei, fiz muita coisa na faculdade. Eu trabalhei como guia da Disney por muitos anos. Eu ainda sou. Eu fui ano passado, a última vez. Guia da Disney? Guia da Disney, com as empresas que levam adolescentes para lá. Isso me deu muita renda durante a faculdade, porque eu ganhava em dólar. E além de ganhar em dólar, eu comprava produto lá para revender aqui. Nossa, que beleza. Eu comprava esteto e oxímetro demais. Nossa. Eu lembro que uma temporada eu vendi 150 oxímetros. Mas você não sei como é que a Polícia Federal não te pagou. Eu não sei como. Você falou para uso pessoal, né? Colocou um oxímetro, três em cada orelha. Não, eu nem posso falar isso. Já passou muito tempo, mas eu mandei um pouco com cada passageiro. Entendi. A gente tinha 40 passageiros, né? Então cada um levou um pouco. Criançada da Disney levando oxímetro. Eles adoravam. Eles adoravam. Então cada um levou uns 4 ali, não deu nada. Então eu sempre gostava muito disso.
E eu montei uma loja de roupa, de tirante, de caneca na faculdade, que não tinha. Fiz muito estágio extracurricular, que era remunerado e tudo mais, e consegui juntar um patrimônio. E aí, com esse patrimônio, no penúltimo ano da faculdade, eu lembro que, assim, eu tava solteiro, tava curtindo a vida e tal, e eu não tinha tanto essa consciência. Eu gostava de estudar um pouco de investimento, mas eu falei, quer saber? Eu acho que vou comprar o carro que eu sempre quis. Eu vou meter o louco. Tô nem aí, tô aí saindo todo dia e tal, final da faculdade, vou pro intermédio de carro. E o meu sonho era um Golf TSI alemão. Uhum. Cara, maravilhoso. E aí eu falei, eu vou comprar. Aí o dinheiro que eu juntei na faculdade toda, né, minhas economias todas, vou comprar. Procurei o carro na internet, Webmotors, OLX, e eu queria o alemão. Uhum. E o alemão parou de ser importado aqui pro Brasil em 2015, 2014, isso. E aí só tinha até o 2014, e eu falei, eu vou achar. Eu achei um lá acho que Itabira, em Minas Gerais. Itabira, achei, fui atrás do cara e comprei o carro. Foi uma das realizações mais legais da minha vida. Fiquei feliz demais, não vou esconder. Falar assim, não, é lógico que é legal, fiquei né? feliz demais. O carro me fez muito feliz, muito feliz. Até o ponto que eu falei assim, isso não faz mais sentido. E aí eu fiquei 2 anos com o carro e nesses 2 anos eu estudava muito de investimento e eu comecei a pensar muito mais em longo prazo do que eu pensava antes. Uhum. Mentalidade completamente imatura durante a faculdade. Aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, olha, eu entrei na residência agora, eu não vou ter tempo para sair, eu vou ter que pagar estacionamento, vou ter que pagar gasolina, ganhando uma bolsa de R$ 3.654. Será que realmente faz sentido eu continuar antecipando esse sonho e atrasar tanto a minha construção de patrimônio? E aí eu decidi que eu ia vender o carro. Uhum. E aí eu fiz as contas, eu comparei com o Uber, tem até vídeo disso, eu comparei com o Uber, aluguel de carro, tudo mais, e decidi vender o carro, meu Golfão lá, vendi. Uma tristezinha na hora dá que você uma vendeu? tristeza e tudo, parece mas filho, né? parece filho, porque foi meu sonho, mas me fez feliz. Não, legal. Foi importante para mim, eu aprendi muito com ele. E aí eu vendi e até hoje estou sem carro. Até hoje estou sem carro, mas foi uma decisão muito acertada. Eu não me arrependo, porque me ajudou muito na construção do patrimônio, sabe? E muita gente me pergunta, não quer ter carro? Carro é tão legal. Claro que eu quero ter carro, adoro carro, tenho sonho de ter carros, mas eu vou ter na hora certa. Cara, quando ele representar uma pequena parte do meu patrimônio, e inclusive os custos de manutenção dele representarem uma pequena parte dos meus gastos fixos mensais, aí sim eu vou ter um carro de novo. Esse dia tá chegando e tudo mais, mas sem pressa. Hoje eu tenho muito mais segurança de pensar no longo prazo. Hoje eu penso muito mais em família, por exemplo, que eu pensava antes. Eu quero dar uma segurança para minha família, eu quero ter essa certeza. Então, isso me faz ficar tranquilo, sabe? E, então, foi essa história aí. Não, eu achei muito legal justamente que você falou isso. Você falou assim, cara, eu gosto de carro. E eu não tem nada de errado em você querer ter um carro. Mas, cara, na hora certa, com planejamento, exatamente. E o que eu falo assim, cara, vai muito das prioridades. A gente acabou de comentar até isso no podcast com o Renoir, né, que deve ter saído uns 15 dias atrás. Que a gente, é sobre isso, né? Porque assim, cara, beleza, eu falo assim, vamos dizer que minha prioridade é carro, eu gosto muito de carro e tal. Cara, talvez você vai ter que fazer escolhas, talvez a sua casa talvez tenha que ser um pouquinho mais simples, talvez você tenha que viajar menos, e aí você pode ter aquele carro, né? Não, eu carro não ligo, eu gosto, cara, quero ter uma casa. Você pode ter uma casa massa e você vai, né, não vai gastar tanto com o carro, não vai viajar tanto. Eu gosto de viajar, então nem aí. Então, beleza, vai viajar 3, 4 vezes por ano, vai ter um carro simples, uma casa simples. É questão de prioridade. O que não dá é para... eu quero ter tudo ao mesmo tempo. A não ser que você receba uma herança, você ganha na Mega Sena, aí é diferente. Aí você não tem problema em relação a isso. Mas isso é muito interessante, assim. E, de novo, as pessoas confundem. Às vezes, quando a gente fala, você, o Renato, a gente tá falando lá, né? Guarda uma parte, separa para investir e tal. Tem gente que acha assim, então vai viver igual... O cara escreveu para mim outro dia, você vai viver igual um mendigo a vida inteira. Eu falei, cara, aonde que eu vivo igual um mendigo, idiota? Tipo, cara, você tá maluco, velho. Não, vai viver igual um mendigo. Cara, a ideia é assim, você fala, velho, eu tenho um carro bom, eu tenho um apartamento bom, eu viajo, eu tenho uma vida boa. Só que, cara, eu faço tudo planejado, eu faço tudo, dentro das minhas possibilidades. Eu vejo, às vezes, outros colegas, com carros muito melhores que o meu, com casa melhor, que não tem o mesmo patrimônio. E, de novo, é escolha. O cara quer ter isso, tipo, ele não parou para investir. Então, e essa história que nem a menina lá falou para você, não vou aproveitar, não sei o que, vou morrer amanhã.
De novo, cara, eu acho que isso é uma desculpa e eu acho que existe sim um equilíbrio, uma forma de você aproveitar as coisas boas da vida que você gosta, desde que com planejamento e fazendo as escolhas corretas, né? Você não precisa se privar de tudo. E é o que você falou que já falou muito sobre paternidade. É, e eu penso muito nisso hoje, vou repetir, eu penso muito em família, em paternidade e tudo mais, em ser provedor da minha casa. E são escolhas. Essa é a minha prioridade. Então, eu ligo muito isso a uma dor. Por exemplo, eu me imagino lá na frente, daqui 15 anos, mulher em casa, filhos. E se eu não conseguir prover tudo que eles precisam? E se eu tiver muito apertado na época? Isso me dói tanto hoje que me motiva muito a poupar, a me planejar para o futuro. Então, beleza, se você não pensa numa família e tudo mais, quer viver hoje, escolha totalmente sua, mas eu acho que você vai se arrepender depois. Exato. Então é completamente prioridade. A minha prioridade hoje é essa, minha prioridade de hoje, Vitor, mais maduro, é essa. Então me dá muita tranquilidade. Ah, não vai comprar isso? Não vou. Ah, não vai pagar o Camaro? Não vou. Não vou, e eu tô 100% seguro disso. Eu nunca gostei de ser igual a todo mundo. Nunca gostei de ser igual a todo mundo. E não quero ter o resultado que todo mundo tem. Exato, você quer um resultado melhor. O que eu vejo são famílias, são divórcio, briga na família, briga entre irmãos, muito por causa de dinheiro. Isso existe demais. Eu já vi em casa. E eu nunca quero viver isso na minha vida. Então, esse pensamento me faz ter força para continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E também tem a capacidade laboral das pessoas, né? Que isso vai caindo conforme passa o tempo. Isso é natural do ser humano ir perdendo capacidade de trabalho. E se o cara não pensa nisso pro futuro, ele vai depender de quê lá na frente? INSS? Tá parado, porque não vai ter. Você acha que eu com 43 anos tenho o mesmo pique que eu tinha quando eu tinha 20 e tantos ali? Não, acho que não, velho. Você tá muito mais quebrado que a gente. Eu tô muito mais ferrado. Isso é importante, porque hoje a gente tem escolha. Você tem capacidade laboral para trabalhar muito, você tem capacidade para trabalhar 120 horas semanais, mas isso é uma escolha. Você pode trabalhar ou você pode não trabalhar. Só que daqui 30 anos eu não tenho escolha. Exato. Eu não vou conseguir. Eu vejo lá no meu hospital, tem chefes meus de 70 e poucos anos de tomara que eles não ouçam isso. Respeito total, tudo mais, mas eles trabalham porque precisam. Sim. Porque eles não pensaram lá atrás. E olha que a medicina lá atrás, ela ganhava muito dinheiro. Dava muito. E eles não pensaram e hoje eles estão lá dor no joelho, artrose no quadril, trabalhando porque precisa, cara. E se você perguntar pra eles, cara, porque assim, eu conheço vários assim também, inclusive foi a minha inspiração pra mudar de vida foi isso, que eu falei, eu não quero estar igual eu, né, esses médicos quando eu estiver mais velho. E se você perguntar, cara, assim, sem exceção, todos foi assim, uma sequência de decisões erradas financeiras na vida e todos levaram um padrão de vida, cara, altíssimo, assim, que empatava com o salário ou ainda pior, né? Nem conseguia. E hoje, daí, se você pergunta pra qualquer um, e aí, aproveitou bem a vida, hein? Casou, cara, não tem um que não fale, cara, me arrependo e, se eu pudesse voltar, eu tinha poupado e tal. Você sabe que isso, a primeira vez que eu ouvi foi de um não médico, um pai de um amigo meu. Eu tinha 17 anos na época. Cara, isso aqui ficou marcado. A gente saiu passear assim, a gente sentou lá numa lanchonete lá pra comer um negócio, o meu amigo e o pai dele. E aí o pai dele começou a contar a história, falou, cara, porque assim, ele veio de uma família, que era uma família com muito dinheiro, só que depois, sei lá, os negócios da família, né, foram piorando e a coisa não andou bem. Mas ele falou, eu quando era adolescente, jovem, assim, tal, cara, eu tinha carrão, eu viajava pra Europa, tipo, direto, mochilão, não sei o quê, cara, eu, assim, era o playboy da cidade e tal, meus pais tinham dinheiro e tal. Daí ele fala, e sabe o que eu negligenciei nessa época? Estudar, né, ter uma carreira legal, de, poupar dinheiro e tal. Ele falou, cara, eu trocaria tudo aquilo que eu vivi, de viagem, de não sei o que, por ter, cara, estudado, me desenvolvido, poupado dinheiro, e hoje tá tranquilo. Porque ele falou, porque hoje eu tô aqui na merda. Tipo, pensando assim, vendendo almoço pra comprar janta. E aquilo me marcou muito, cara. Eu falei, se o cara tá dizendo que ele, viveu tudo isso. Ele já passou por lá. E cara, se ele voltasse, ele teria feito diferente, A gente não tá falando bobagem, né? Então, exato. Isso só reitera. Tem um estudo que mostra que, em estudo com pessoas em leito de morte, que não só nisso, na verdade, não só na vida, eles fizeram um estudo tanto com a vida quanto com outros aspectos, mas que o final de qualquer coisa é mais importante do que o processo. Então,
os últimos anos, os últimos segundos, os últimos minutos de alguma coisa é mais importante do que os primeiros. Quando você coloca um resultado final. Então, se você chegar para qualquer pessoa no final da vida, ou um pouco mais velha, e falar exatamente isso em relação ao anterior, se ele tiver melhor do que ele estava antes, ele vai falar que foi tudo maravilhoso, que foi tudo muito bem, mesmo que ele tenha se ferrado no começo da vida. Só que o contrário é muito pior. Se você chega no cara, ele tá pior do que ele estava antes, ele vai ser muito mais arrependido do que se fosse o contrário. Então, essa questão é muito interessante. Pô, interessante. Se o cara se ferrar durante a vida, só que lá na frente ele ter o benefício daquilo de longo prazo, tudo que a gente tá comentando, ele fala, valeu a pena demais. Todo sentido. E isso tem estudo baseado eu acredito, assim, muito que massa. deve ser muito difícil o cara, tipo assim, o cara é médico, tá ali nos seus 60 anos, tem um puta patrimônio, não depende do trabalho, tá super bem, tem liberdade, o cara fala, porra, me arrependi, cara, de ter investido a vida inteira. Então é difícil, né, cara? Claro Acho que não. É lógico, assim, existe também o desequilíbrio, né? Eu já conheci médicos mais velhos que, assim, patrimônios enormes, mas que o cara fala, puta, eu devia ter, ficado mais com a minha família, né? De repente, feito uma viagem. Claro. Eu lembro que uma vez um médico que, foi uma baita lição de vida até pra mim, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, Michael, cara, eu hoje tenho um patrimônio, o cara tinha fazenda, hospital, não sei o que, ele falou, mas eu não tenho nenhuma viagem com a família. Eu não tenho uma viagem pra dizer assim, nossa, aquela viagem foi legal. Ele falou, então, eu devia ter o extremo. Né? Então, por isso, né, você também não pode levar por esse lado, que aí realmente você pode se arrepender. Mas eu digo assim, acho que 99% dos caras que estão bem lá na frente, eles não, me arrependi de ter investido, devia ter gasto tudo e metido louco lá atrás, né? Isso que você falou é muito legal, porque vem muito nessa coisa da dor. Se você conseguir fazer um exercício de se imaginar no futuro, fica muito mais fácil hoje. De novo, o pensamento de longo prazo. Pensa lá daqui 30 anos, como é que você quer estar? Entendeu? Vai ficar muito mais fácil. Então, ligar isso a uma dor lá no futuro, eu acho que te ajuda muito a ser mais longo prazo também. Eu sou totalmente desse time. Não, muito bom. Isso em tudo na vida. E assim, dinheiro, na atividade física. Tudo. Relacionamentos, né? Construção, tudo sempre ali diário. É isso. E, cara, vou te falar, assim, esse negócio, assim, eu falo muito, porque eu já tive, todos pensavam, eu tô mais velho, tô com 43 anos, tenho uma vivência aí, tô com, 18 anos de formado. 18? É isso aí, 18. E, cara, então, assim, tem bastante vivência. E, assim, todos esses erros que a galera mais nova hoje pensa e fala, eu já falei tudo isso lá atrás, velho. Então, cara, eu achava que eu ia ter o pique infinito para trabalhar. Eu achava que, cara, não, eu gosto de dar plantão. Eu falava isso pra ele, eu gosto de dar plantão. Adoro, nossa. Eu adoro dar plantão, cara. Porra, velho, vai chegar um momento da sua vida que você não vai gostar, cara. Então, não, mas eu gosto. Bicho, vai chegar um momento da sua vida que suas prioridades vão mudar. E isso é uma coisa importante de você entender, porque você sempre tem que estar revendo os seus planos e suas prioridades. As minhas prioridades, talvez, de 15 anos atrás, é totalmente diferentes do que são hoje, entendeu? E cara, isso é um amadurecimento. Então, você tem que também ter essa humildade de pensar, não, pera, será que eu tô agindo certo? Será que, isso aqui vai ser exatamente o que vocês vão continuar querendo daqui, sei lá, 20 anos? Então, o que você falou é muito bom, se imaginar no futuro e pensar, né, cara, que futuro que eu tô construindo para mim hoje? Vem aí o Burn-In, se você tá ouvindo esse podcast aqui agora e quer participar com a gente presencialmente de um evento aqui em São Paulo, procura a gente no Instagram, preferencialmente lá no meu consultório particular. Fala que tem... consultório.particular. Isso aí. Fala que escutou esse podcast, pede o cupom de desconto aí para levar um amigo e vocês dois aí, espero vocês no segundo evento do Burn-In, dia 7 de outubro. Tem alguns nomes aí confirmados, né, como Michael, Bernardo e outros 20 nomes, inclusive a gente já pode soltar, Gustavo Cerbasi tá fechado com a gente, Bruno Perini também tá lá fechado com a gente e outros nomes que vão confirmar ao longo do tempo aí. Então, enfim, manda mensagem pra gente, vai ser um prazer. São 500 lugares e o foco é médico especialista, tá bom? Me fala uma coisa, você falou então, só a gente voltando o gancho ali. Então, você empreendeu, Guia da Disney foi sensacional. Foi legal. Não, isso pra mim, cara, essa daí foi todo plot Depois eu vou mostrar uma foto eu de bandeirinha. Cara, foi essa... Com a orelhinha do Mickey. Já fiz vamos lá, como é que você conseguiu essa bocada aí? Vamos lá. Conta aí. Foi uma bocada mesmo, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Deve estar no top 10 de melhores coisas da minha vida. O que aconteceu? Eu fiz durante meu colégio, no meu segundo ano de ensino médio, um intercâmbio para o Canadá. Fiquei um mês lá estudando inglês. Uhum. Pronto, ponto.
E a gente foi com uma empresa chamada Green System, lá de BH. Uhum. E aí, anos depois, essa empresa, a gente estava cadastrado no e-mail marketing deles, eles mandavam tudo, e-mail pra gente. Viagem, promoção, Clube Med, promoção Disney, promoção Europa, tudo mais. E aí, mandava pro e-mail da minha mãe, que é ela que pagou minha viagem na época. Sim. Né? Aí, mandou pro e-mail da minha mãe, até que no começo de 2014, no meu primeiro ano da faculdade, ela recebeu um e-mail. Processo seletivo para guia Disney aberto. Aí ela me já enviou. falou, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Aí eu falei, não, nem a pau. Guia Disney. Eu nem gosto da Disney, coisa chata, princesa, não, nada. O que o futuro ortopedista tem a ver com a Disney? Eu falei, não vou fazer, não vou. Ela, Vitor, faz, é legal, faz. Aí eu, não quero. Ela, não, mas pelo menos vai lá no dia. E aí eu lembro que era um processo seletivo gigante, você tinha que levar currículo, tinha que fazer uma entrevista em inglês, teste psicotécnico, tudo, e eu, zero afim. Cara. Aí eu fui, e aí no dia que eu sempre fui muito competitivo, Michael, muito. Chegou lá e falou, não, agora que eu tô aqui. O cara me falou assim, cara, eu recebi mais de 500 currículos, eu tô fazendo mais de 500 entrevistas. Aí eu falei, uai, tem muita gente interessada nisso aí. Tem um ouro aí. O que eu não tô enxergando aí, né? Eu falei, agora eu quero ir até o fim. Agora eu quero esse negócio também. Aí eu fui fazendo, passei. Aí eu, gente, agora, guia na Disney, o que eu vou fazer? Aí foi, eu tinha ido pra Disney uma vez na vida e logo depois guia. Lógico que a gente vai de trainee, vai acompanhar todos os guias mais experientes, mas aí eu fui e apaixonei. Eu falei, que isso, que maravilha. Você fica 15 dias junto com um adolescente, que você faz amigo do Brasil todo, você fica amigo dos outros guias, você aproveita mais os brinquedos que os meninos, porque os meninos de 15 anos, às vezes, meio bobo, não gostam de ir nos brinquedos, tem medo. Eu ia tudo, molhava, fazia tudo. Eu falei, eu quero isso aqui, eu quero todas as minhas férias da faculdade. Você tá maluco. Pois é. O cara vai pra Disney e ganha dinheiro. É louco. Eu lembro que, assim, minha primeira... A gente chama de diária lá. Minha primeira diária era $500 pra viagem toda. Eu ganhei $500 pra cobrir minha alimentação, mas mais do que cobria. E aí eu recebi dólar, vinha aqui e trocava. Mas esse negócio tá bom demais. Segundo período da faculdade, tá bom demais. E aí na segunda vez que eu fui com um guia, que ele inclusive é economista e contador. E aí ele era muito mais experiente do que eu já, era a minha segunda vez. E aí eu comecei a observar tudo que ele fazia. Cara, ele fazia planilha, ele fazia catálogo, ele escrevia tudo que ele gastava e ele vendia tudo aqui. Ele levava produto e tudo mais, revendia tudo. E ele tinha um controle financeiro absurdo. E eu comecei a falar assim, que isso, esse cara aqui... Eu quero aprender com ele. Aí eu falei, Pedro, me ensina como é que funciona, velho? Qual que é o seu público? Como que você vende? Aí ele começou a me explicar. Chegamos da Disney, eu fiz um curso, ele dava consultoria de investimento. Fiz um curso com ele, vários dias, de noite, depois da aula da faculdade, fazia. Comecei a aprender. E eu falei assim, essa Disney pode ser uma fonte de renda boa. E aí fui mais de 10 vezes já. Todo janeiro e julho eu ia, Disney em Nova York. E sempre foi isso, ganhando em dólar. Aí minha diária ia aumentando, né? Na 10ª vez já é bem maior. E aí eu tinha renda em dólar e ainda revendia os produtos. Então, pra mim, durante a faculdade, foi muito bom. Não pedia R$1 pros meus pais. Era o acadêmico rico da faculdade. Eu pagava tudo meu. Intermédio, as festas, tudo que eu queria comprar. E isso dá uma sensação muito boa pra gente. Total. Muito boa. E isso me fez começar a entender como administrar o dinheiro, entendeu? Então, além de me divertir muito, foi importante para despertar esse lado financeiro meu aí, que tenho certeza que sem a Disney eu não estaria aqui hoje, eu não estaria falando de dinheiro, provavelmente. Legal. Sabe? Então cara, são aqueles, cara, os pontos de inflexão na nossa vida, né, cara, que você nem imaginava. Que massa. Puta, que legal. Aí você tava, desculpa, eu te interrompi ali no meio, porque eu queria saber como é que foi esse negócio da Disney. Mas você falou, então, que você estava comentando na faculdade, então veio o negócio da Disney, então, e aí, pra frente, como é que foi aí, cara? Aí eu fiz esse primeiro curso de investimento com o Pedro, lá em 2016, 2017. Fiz e falei assim, cara, isso daqui é legal demais. Nossa, que devia ter aprendido isso na escola. Quero aprofundar mais. Aí fiz outros cursos. Comecei a fazer o curso do CNPI. Não tirei ainda. Durante a residência não dá. Não, impossível, né, cara? Comecei a fazer o curso do CNPI. Adoro, queria me dedicar muito mais. Mas comecei a ler livro, comprar livro, e consumir conteúdo de finanças, consumir os conteúdos de YouTube e tudo mais. E falei, eu quero falar disso. Comecei a falar disso. Aí foi o começo da contabilidade, lá o vídeo da contabilidade. E depois eu decidi que seria finanças mesmo. Legal.
sobre quando eu comecei a investir. Comecei a investir na faculdade ainda, com aquele dinheiro que eu ganhava. Você tinha uma fonte de renda, né, cara? Fiz muita cagada. Eu lembro que eu comprei um LCI. Eu acho que o prazo dele era, sei lá, 720 dias. E eu ia precisar do dinheiro. Nossa, parabéns. Clássica essa, né? Travar liquidez e dinheiro que você precisa, né? Essa é clássica. Eu ia precisar do dinheiro. Aí eu fiquei desesperado quando eu fui resgatar e não tinha como. Aí eu falei, como não tem como? Aí a moça me explicou lá no chat. Eu falei, nossa, que burrice. Aí errei muito também, mas eu comecei bem antes que todo mundo, então isso dá muita bagagem pra gente. Comecei a investir e comecei a ser constante mesmo, de forma mais contundente, com maiores aportes no meu ano de exército, porque eu tinha uma renda maior e tudo mais. E aí comecei a realmente entrar mais pra esse mundo, tudo mais, e conseguir falar com mais propriedade. Puta, que legal, cara. E como é que surgiu a ideia, depois que você começou com o Instagram, né, ali falando sobre finanças, você pensava em de repente monetizar isso, né? Como é que foi esse processo aí? Cara, eu não vou esconder que eu comecei pensando que um dia eu monetizaria, porque o nosso tempo é escasso e a gente não pode perder tempo. Se você comparar a hora de um médico, não faz sentido você perder uma hora fazendo um post para não ter contrapartida financeira naquilo ali. Então, no começo eu pensava, claro que eu quero monetizar com isso, mas eu quero ficar muito tempo entregando. Até por causa daquele gatilho da reciprocidade. Eu entrego tanto que quando eu for vender alguma coisa, o cara vai querer comprar de gratidão. Vai comprar. E eu não queria fazer uma coisa mais ou menos. Então eu sabia que no R1 não teria condição nenhuma de fazer. E no R2 eu falei assim, muita gente já pedia. Porque querendo ou não, a pessoa quer você sabe muito melhor do que eu disse, a pessoa quer uma coisa organizada. Se ela procurar lá no meu feed, procurar no YouTube, procurar em livro, ela vai achar tudo. Só que ela não quer ter esse trabalho. Ela quer ter um curso organizado até para poupar tempo. O tempo é escasso para todo mundo. E aí, as pessoas me pediam, Vitor, faz um curso. E eu, calma, vou esperar. E não é que eu fiquei esperando a hora certa nunca vai existir, mas eu precisava de ter um mínimo de tempo para me dedicar àquilo. E aí, no meu R2, no meu segundo ano de residência, quando eu tive um pouco mais de tempo para isso, para me dedicar, eu realmente entrei de cabeça nisso aí, deu muito trabalho, foi muito difícil conciliar. Cara, um ponto, a galera fala, vendedor de curso. Bicho, se você soubesse como é difícil fazer isso, cara, velho. É muito mais fácil difícil. Trabalhar e ganhar dinheiro como médico. Muito mais. Você tá maluco, né, cara? Às vezes a questão é que tem escala, claro. né? Mas, cara, assim, pra mim era muito mais fácil ganhar como médico, muito cacete. Mais. Então, vender curso, cara, vendedor de curso. Cara, a gente tem mais de 100 pessoas na equipe, cara. É um troço, as pessoas não têm essa noção. As pessoas acham que assim, criou o Instagram, vendeu o curso, né? Ganhou dinheiro. Não é assim. E te critica ainda, vendendo curso. Vendendo curso. E é outra coisa de longo prazo também, para médico principalmente, que o curto prazo é muito rápido de ganhar dinheiro como médico. Exato. Então eu pensava, às vezes quando eu tava gravando uma aula de curso, fiquei lá 6 meses planejando o curso. Falava assim, mas e se eu estivesse dando plantão, eu ia estar ganhando muito mais. Meus amigos tudo dando plantão de ortopedia já, ganhando dinheiro. Aí, só que calma, você vai ter escala depois. Aí um dia de seu de lançamento cobre todos os plantões que você daria em um ano. Então, isso é muito importante também, você entender. Aí, foi isso que aconteceu. No final do meu R2, tive mais tempo. E aí eu pensei primeiro qual seria meu público. A gente já é muito nichado, então a gente sabe muito bem disso, né? Se a gente quer falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Exato. Então, eu tive que tomar uma decisão, se eu falava para médico ou se eu falava para acadêmico. Aí, junto com a equipe, com a coprodução, eu decidi falar para médico recém-formado primeiro. Aí fiz meu primeiro lançamento, foi o A40, aposentado antes dos 40, para médico recém-formado. Foi muito legal, mentoria, me consumiu muito, muito trabalho, você sabe muito demais, bem. Cara. Foi uma mentoria que era ao vivo com a pessoa. Dava Comecei muito a te acompanhar nessa época aí. Foi? Foi. Pois é, deu muito trabalho, mas cresci muito nisso também. Esse 1-a-1 é legal, interessante. Sim, demais. E depois lancei o Residência Financeira, que aí foi focado em acadêmico de medicina. Eu achei esse nome genial, Residência Financeira, legal, cara, muito que bom. Sacada boa, foi velho. Legal. Que sacada boa. Lancei a turma 1, dia 17 de janeiro, não lancei a turma 2, não sei quando vou lançar, provavelmente esse ano não tenho que estudar, tenho minhas outras prioridades. Sim. A gente começou o Medbox também, então não dá pra gente abraçar o mundo, como você não, mesmo sim, disse, né? Você começa a ter que fazer escolhas, né, cara? Pô, deixa eu te falar um negócio, você falou do primeiro lançamento, você procurou uma equipe de coprodução, como é que foi? Que a gente fez assim a primeira vez também, foi. depois a gente, mais maluco, né, montou a equipe toda interna, né? Claro. Mas, cara, assim, vou te falar que a gente fez esse lançamento,
E assim, foi muito louco, né? Que você vai lá e você faz daí. E naquela época era muita empolgação com marketing digital. Você via assim, você só via aqueles cases assim, tipo, o cara faturando Qual foi um monte. o ano que você... 2019. Primeiro lançamento de 2019. É. E aí, cara, a gente, 2019, vamos lá, tá? E, cara, fizemos tudo, né? Fórmula de lançamento, né? Aquele negócio, várias tretas com o time lá, porque, cara, era todo mundo criança, digamos assim, né, cara, no marketing digital, a gente também não sabia muito. Então, inclusive, hoje, assim, na época, cara, rolou a treta, era a equipe do Edipo. Hoje eu, cara, peço desculpas pro Edipo pelas tretas. Publicamente. Que, cara, publicamente mesmo, porque, cara, a gente era criança nisso aí, o Edipo era um cara que, tava começando também, então, cara, teve treta, mas tá tudo bem, cara, e a coisa, e, cara, foi a partir dali que aconteceu. Mas a gente terminou, cara, e foi muito engraçado, porque, cara, eu nunca esqueço isso aí. Então, à noite, né, aquele negócio das 3 aulas, não sei o que lá, era gravada, não foi ao vivo. E aí, segunda de manhã, ia abrir o carrinho, né? Então, segunda de manhã, disparava e-mail pra galera comprar. E a gente falou, meu Deus do céu, é agora que nós vamos vender pra cacete. Milionário. Eu tava no hospital, cara, e eu atualizava o negócio e não aparecia. Eu falei, não, tá bugado. Deve ter vendido tanto que caiu o servidor. Cara, sei lá, cara, passou a manhã inteira, fez 3 vendas. Assim. Eu falei, meu Jesus, cara. E aí o Vitão tinha colocado dinheiro que, cara, era o único dinheiro que ele tinha. Mas eu lembro que eu assumi esse risco na época, né? Eu já tava numa fase, né, diferente. Eu falei assim, não, cara, se der merda, beleza, eu banco esse prejuízo, não tem problema nenhum. E eu tenho certeza que depois ele ia dar um jeito de me pagar, o Bernardo também. Mas assim, cara, a galera, tipo, colocou uma grana ali que era skin in the game mesmo. E aí, cara, não vendeu nada, velho. E aí, tipo assim, o Bernardo, fazer urologia mesmo. Eu vou continuar aqui, já ganhei bem como neto, beleza. E, cara, e o Vitão, né? E aí que é legal de você ter time, né? Igual você tem lá, tipo, né, o pessoal lá que tá com você, né? Porque, cara, quando um não tiver legal, sempre tem o outro que te apoia. Claro. E nesse dia o Vitão falou, cara, com sangue no olho, o quê? Não sei o que, eu vou enfiar a goela abaixo esse produto. Porque ele falou, não adianta a gente amar, as pessoas têm que amar isso aqui. A gente chamou de Além da Medicina. Foi um Frankenstein, assim, porque a gente queria falar com todo... Aquilo que você falou, a gente queria falar com todo mundo. Então era você vai aprender, do Michael, era o Bernardo falava de residência, marketing do Vitor, marketing, e o Bernardo falava de residência. Sim. Então era tudo ao mesmo tempo, né? Loucura, né? Loucura. Daí, cara, nisso o Vitão falou, não, porque isso aqui, cara, ele saiu de uma corrida, a gente tem esse áudio até hoje. Eu tô com sangue no olho, hoje vocês vão ver um Vitão que vocês nunca viram. Cara, ele foi numa energia pra live, velho, que ele simplesmente ressuscitou Além da Medicina, cara. E aí, depois da live, vendeu, assim, bastante. Nossa, achamos o caminho. Você entrou aí? Eu entrei, foi. Falei, achamos o caminho, cara, é live. Aí no outro dia E cada live ainda tava prometendo mais coisa. Cara, massagem tailandesa. Cara, você queria vender de todo jeito. Bônus e bônus e bônus. Baixo. Cara, assim, aí foi, aí fiz uma live porrada. Vendemos um monte. Aí o Bernardo, cara, que responsa. Você já metendo 2 lives. Aí o Bernardo foi, cara, arregaçou na live dele, vendeu um monte. E aí, aquele negócio do 6 em 7, né? Que a gente fala 6 em 7, né? 6 dígitos, R$100 mil em 7 dias. A gente achou que a gente não ia bater, a gente bateu em 4 dias. Tá. Ali reacendeu, cara. A gente falou, nossa, é isso aí, tá. E, cara, foi essa história. Mas você vê, cara, foi difícil, foi sofrido. E no final desse processo, cara, a gente entrou numa ressaca. Porque, cara, uma exaustão. Nós ficamos 3 meses sem postar no Além da Medicina, cara. Coisa assim, de louco. E imagino que você também tenha tido essa exaustão, cara, aí, né? É muito legal ouvir esse outro lado também, até porque vocês foram bem antes. Foi quase 4 anos antes de mim. Então, eu sou residente, né? Eu tava no meio do meu 2º ano. E eu não sabia absolutamente nada de lançamento, nada. Eu sabia de digital, assim, como se posicionar, beleza? Mas de lançamento em si eu não sabia nada. E aí eu falei, claro que eu preciso de ajuda de alguém. Assim, eu falo que não sabia nada, mas a gente que tá no digital todo dia, a gente sabe. Tem uma noção, né? Desafio, carrinho aberto, e-mail marketing, lead, claro que a gente sabe disso, mas o bastidor eu não sabia. Preciso de alguém. Busquei indicação e achei uma pessoa, que foi o meu primeiro coprodutor, o Thiago. E aí a gente fez várias reuniões e ele começou a me jogar um tanto de informação. E a gente tem que captar lead, tem que antecipar, e aí... Fritando sua cabeça. Falei, velho, que gestão de tráfego? Falei, meu Deus, e a gente vai gastar 6 mil de tráfego por semana. Falei, que? Tá doido, tá maluco? Aí e foi me explicando até eu começar a amadurecer e realmente comprar a ideia dele, a confiar, a entender. Aí ele me mostrava, a gente vai fazer isso, a estratégia vai ser essa. Eu não queria fazer um produto para médico primeiro, eu queria para acadêmico, e ele me mostrou que seria interessante fazer
quase high ticket para médico primeiro, fiquei morrendo de medo. É insegurança, né, cara? Porque, pô, você tá começando e você vai, né? Pô, isso é difícil, né? Meu primeiro produto, que eu na internet custava 5, 6 mil reais. Caralho, eu fiquei com muito medo. Mesmo, fiquei com muito medo. Eu falei, velho, o Thiago, não vai vender nenhum, cara. Não vai vender nenhum. E aí eu lembro que quando eu fiz a live, venderam 6. Caraca. Aí eu falei, putz, nossa, é isso, deu certo. Já validei. Boa. E aí, mas mesmo assim, muito medo depois. Comecei... A gente testou o Perpétuo. Tive muita dificuldade com o Perpétuo, porque o Perpétuo você tem que ficar martelando ele todo dia. Eu não consigo. Perpétuo precisa de equipe, cara, o tempo todo olhando, vendo métrica, trocando. A gente mesmo apanha muito pro Perpétuo. Muito difícil, a gente cara. tem uma equipe. Exato, e isso apanha. Que eu ia falar, é só eu e ele lá com uma pequena equipe dele. E aí, a residência pegando, e querendo ou não, meus preceptores todos vendo o que eu tava fazendo. Rola crítica, né, cara? Logo depois do lançamento, chamava A40, minha primeira mentoria, né? Aposentado antes dos 40. Aí, os meus preceptores mais velhos falaram assim, uai, eu deveria ter feito isso aí, porque eu não tô aposentado até hoje. Aí você falou, por que você não entrou? Exatamente. Então, assim, querendo ou não, ficou aquele clima ali e tudo mais. Nunca me desrespeitaram nem nada disso. Mas ficou aquilo ali, eu não estava conseguindo conciliar tanto. E aí, fiz a primeira turma, entreguei o que eu tinha que entregar, os 3 meses de mentoria, e falei assim, Thiago, eu não quero isso nunca mais, cara. Não quero agora, na residência, não aguento. E aí, voltando um pouquinho, né? A antecipação é muito, muito difícil, né? Consome muito. Demais. Captar lead é muito difícil. Fazer os storytellings, criar os ads, é muito difícil tudo. Então, realmente, dá uma ressaca muito grande. E aí, eu queria, porque queria lançar um para acadêmico também. Eu falava assim, Thiago, a gente já fez a sua ideia para médico, gostei, me consumiu, mas gostei, mas eu quero testar a minha também, para acadêmico, antes de eu entrar no meu R3, que é o meu ano difícil. E aí fizemos um lançamento também, que foi o da residência financeira, no dia 17 de janeiro. Aliás, baita live, cara. Tava participando dela. Pô, tinha, cara, sei lá, 400 caras ao vivo. Pô, achei sensacional, cara. Sensacional. Foi legal, foi uma experiência boa, assim. É aquela ressaca depois. Quando eu desliguei a live, eu falei assim, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Só quero dormir. Então, foi uma experiência super bacana, super interessante mesmo, a gente cresce muito com isso, mas a gente tem que entender também que a gente não consegue abraçar tudo. Hoje eu não tenho condição de ficar fazendo isso sempre. Eu testei, eu precisava testar, eu quero continuar, mas no momento certo também e tudo mais. E uma coisa assim, eu acho que é interessante falar, óbvio que você não precisa, né, falar de números e tudo mais, mas em questão de resultado, porque muita gente que começa a fazer algo de novo, pensa assim, vou fazer uma vez, vai porrar, e nossa, e cara, não é assim, velho, a gente, porra, o primeiro lançamento do Além da Medicina, a gente meio que empatou, assim, sabe, o que a gente gastou. Depois, claro, que a gente teve lançamentos, assim, pô, que foram fantásticos e que, puta, a gente teve lançamento de mais de 7 dígitos, né, do Mentoria Residência e tudo mais. Só que, cara, em compensação, a gente já teve lançamento também, cara, que a gente investiu um monte e foi ruim, cara, que a gente teve que tirar a gente brincava, lançamento do mandioca. A gente tinha que cavocar até, cara, tinha que tirar da terra, assim, até você conseguir pelo menos empatar. Então, não é assim, né? Que as pessoas acham que é assim, não, eu vou lançar o curso e, nossa, eu vou ficar rico. Não é, cara, não funciona assim. Ainda mais quando a gente compara com a hora do médico, sabe? Não, total. Tem que ser muito assertivo, e tem que ser muito constante para um dia virar e realmente escalar e valer a pena. Eu tenho uma planilha que eu anoto todos os meus gastos com o digital. Tudo. Cara, eu lembro, vindo aqui para São Paulo hoje, eu lembrei de um caso. Às vezes seguidor meu vai lembrar. Há 1 ano e meio atrás eu vim gravar com uma pessoa. Eu tinha meu podcast também, 13º período, que eu tive que dar uma pausa também por causa da residência. E eu gravava com muitas pessoas e eu vim para São Paulo gravar especificamente com essa influenciadora X. Combinei, aluguei estúdio aqui, paguei tudo, antecipado, hotel, estúdio. Cheguei aqui, cara, no meio da residência. Cheguei aqui, mandou mensagem, Vitor, então, não vai dar e tal. Puta! Eu tava no avião chegando. Rapaz, é lógico que a gente não vai liberar a fofoca aqui, mas eu tô com alguém na mente, eu vou te perguntar depois. Eu acho que eu sei. E aí, eu fiquei, não é possível. Nossa, vim pra São Paulo à toa, gastei dinheiro e tal, aluguei estúdio. Até hoje, eles não me devolveram o dinheiro do estúdio, mas me deram o crédito. Um dia eu vou gravar lá. Então, todo gasto que eu tenho com o digital, eu tenho registrado na minha planilha, sabe? Em janeiro desse ano, eu passei 100 mil reais de investimento, cara. De investimento. E aí, eu olho para aquela planilha e falo assim, cara,
eu tenho que virar isso aqui, entendeu? E aí, fiz meu primeiro lançamento, o lançamento, se for olhar só a verba do lançamento, as métricas foram muito boas, o lucro foi muito bom, mas ainda não tinha conseguido virar os mais de 100 mil. Entendi. Fui virar só depois do segundo lançamento do Residência Financeira, que eu falei assim, beleza, pelo menos foi 0 a 0 agora, a partir daqui eu tô ganhando dinheiro. Break-even, né? Break-even. Então, realmente não é esse sonho que todo mundo tá falando. Que todo mundo vende, que a gente vê o dia inteiro as pessoas achando que vão entrar pro digital e vão fazer 7 dígitos, entendeu? 7 em 7. Isso não existe, com raras exceções. Com raras exceções, com raros fenômenos. Isso só vai existir para quem é constante, que faz múltiplos lançamentos, para quem vai constituindo uma equipe, que vai pensando realmente uma mentalidade de empresa, tem um modelo de negócio. Uma hora vai chegar que você vai realmente escalar e fazer múltiplos lançamentos. Mas no começo não é assim. Então você tem que ter muito cuidado. Não pode botar todo o dinheiro que você tem nisso. Muito cuidado mesmo, senão você ruim. Tem que ir aos poucos, né, cara? Não pode se deslumbrar. E eu falo que essas promessas, né, de fique rico vendendo curso e tal. E no mundo dos investimentos, hoje você tem muito influenciador também que vende muito esse negócio de, olha aqui como o cara, tipo assim, é aquele negócio, né? Tá Ferrari em Dubai, não sei o que, olha aqui, ó, isso aqui é meus investimentos. Não é, velho, você ganhou dinheiro com outras coisas, e aí você, aí você ganhou dinheiro vendendo curso pra cacete, e agora você disse que você ficou rico com seus investimentos. Claro ninguém fica rico com os investimentos em 2, 3 anos, claro não existe isso, cara. E eu era muito criticado no início, cara, quando às vezes vinha copy novo e tal, né, porque o cara queria queria que eu falasse isso, não, fique rico. Cara, eu demorei pra cacete. Você acha que eu vou falar, vou mentir, vou falar pros caras vai ser rápido? Não vai ser rápido. Inclusive, eu acho que eu fui fora da curva porque eu fui muito dedicado. Cara, eu assim, quando eu comecei a investir, cara, quando eu comecei a investir certo, mesmo, de verdade, cara, eu demorei uns 3 anos pra chegar no primeiro milhão. Eu acho que, cara, 1 milhão em 3 anos é muito rápido. É muito rápido, velho. Então eu falo, mas, cara, eu trabalhava igual um desgraçado, saía de casa às 7 horas da manhã, voltava 9 horas da noite. Eu trabalhava em trocentos hospitais, eu era chefe de um monte de serviço, não sei o quê. Não tinha segredo, então eu ganhava muito e eu poupava, eu cheguei a poupar assim, 45% do que eu ganhava eu conseguia investir, cara. Então, aí é lógico, e eu vou chegar agora e falar pro cara, não, você vai ficar milionário em 3, não vai, velho, é o tempo, cara. É engraçado que pensando desse jeito, analisando essa sua trajetória, a gente consegue até conversar com aquelas pessoas que falam assim, mas eu já tenho 50 anos, tô ganhando aqui, não tenho nada, eu já comecei tarde demais. Não, cara, na verdade, você, até aqui, você aprendeu a ganhar dinheiro. Exato. Se você mudar alguma questão em mentalidade, organização e saber o que você tá fazendo com o dinheiro, você tem um destoar muito rápido para isso. Rápido. Que é o que aconteceu com você. Você já era intensivista, ganhava muito dinheiro porque você trabalhava pra caramba. A vida inteira, né? Tinha feito, né, especialização. E aí foi só uma questão de organização ali pra esporrar. Total. E aí em questão de poucos anos você chegou. Exato. Não, e cara, e assim, então, e é muito outra coisa também, né, que o pessoal tem aquela impressão, mas o cara ficou rico vendendo curso. Cara, durante muito tempo, assim, cara, até, assim, muito tempo mesmo, além da medicina, eu não tirei um centavo pro meu bolso. Era tudo para a empresa. Inclusive, cara, assim, a gente fez algumas distribuições assim de dividendos e que em um determinado momento eu reaportei tudo aquilo na empresa de novo. Então, assim, cara, chegou... Não, velho. Não foi, velho. Foi trabalhando como médico e tal. Claro, né, depois chegou um momento em que a gente vendeu a empresa e é lógico que daí veio uma grana maior e tudo mais. Mas eu sempre falo, cara, meus primeiros milhões, no plural, eu alcancei como médico e investindo. Sim. E de novo, skin the game. É isso, cara. E assim, lógico, não foi mágica que eu fiz, não foi, cara, disciplina. Eu disse não pra muita coisa, né? Então, assim, eu podia estar, sei lá, esbanjando. Não, é aquilo que você falou. Cara, minha prioridade agora não é essa. Meu pai fala uma coisa muito interessante. Meu pai sempre foi o cara de se pagar primeiro. Então, hoje ele tá tranquilo, tá aposentado, tem os investimentos dele e tal, vive de renda. E aí ele fala pra mim, eu tinha épocas assim que a gente, eu não tinha dinheiro pra, sei lá, pra comprar um peru no Natal. A gente comeu frango no Natal porque não tinha dinheiro. Mas ele falava assim, na verdade o dinheiro estava ali, eu tinha, mas não para aquilo. Por quê? Porque eu tinha que me pagar primeiro. Sim. Então, várias vezes, vários momentos, tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro, mas não para isso. Escolha para as minhas prioridades. Às vezes, vinha a gente pedir empréstimo, empresta dinheiro, ele fala, você tem dinheiro? Eu tenho, mas não para isso. Não é para isso. Não é para você. Cara, eu acho sensacional isso aí. Inclusive, eu acho que muito do que eu aprendi, cara, dessa mentalidade
poupador, de investidor e tudo mais, por mais que eu tive minha época de dublê de rico e tudo mais, mas enraizado foi do meu pai, cara. Meu pai sempre foi um cara muito organizado e tal, e ele que me ensinou muito sobre isso. Até hoje, pô, eu vou final de semana lá pra casa dele, a gente abre um vinho, 2, e cara, nossa, eu aprendo muito. História, né? Muito. É uma fonte de sabedoria ali, cara, que é muito interessante, né? Isso é legal você falar que você aprendeu com seu pai, porque assim, meu pai também é um grande exemplo pra mim, menos na área financeira. E aí, eu realmente consegui realmente estudar e me interessar por investimento, por organização financeira, por causa disso. Porque me doía muito o exemplo contrário, né? O exemplo contrário. Eu vi ele lutando com as finanças, totalmente desorganizado. Às vezes tinha problema lá em casa por causa disso. E eu falava assim, não pode ser assim. Eu tenho que ajudar ele, eu não quero que a minha vida seja assim também, na parte financeira. E hoje, meu pai nunca foi tão organizado financeiramente por causa de mim, porque eu realmente comecei a estudar e toda semana eu sento com ele, a gente vê todas as finanças dele e ele é muito... esses dias ele falou comigo, Vitor, eu nunca estive tão tranquilo financeiramente, tão organizado, cara. Lembra daquela conversa que a gente teve há não sei quantos anos atrás, que você falou, não, vamos organizar, vamos sentar. Eu tô tão tranquilo quanto a isso, nunca minha cabeça esteve tão tranquila. Até arrepiei aqui. É muito, cara, muito legal, é muito legal. Realmente, organização financeira, uma inteligência financeira muda vidas. Total, cara. Não, e foi exatamente o que eu te falei. Quando eu vi que aquilo, cara, o quanto mudou minha vida, eu falei, cara, eu preciso passar isso pra frente, eu preciso falar sobre isso, porque, pô, é muito legal. E, cara, nossa, essa história do seu pai é fantástica. E é muito legal que você, às vezes, é engraçado isso. Você, às vezes, aprende, né, pelo bom exemplo, mas às vezes você aprende pelo exemplo contrário. Também. A gente teve aluno, acho que era Lucas, um dos nossos alunos mais antigos. Eu lembro que ele falou, cara, por que ele era super organizado e super poupador e não sei o que, cara, um dos alunos mais interessados que a gente tinha ali, ele falou, cara, por que eu sou assim, velho? Porque minha mãe é médica, vida inteira ganhou bem pra cacete, mas assim, bem pra cacete. Ele falava, cara, umas cifras que eu nunca ganhei na minha vida como médico. Ele falou, cara, e eu já tive que ver oficial de justiça batendo lá em casa pra levar o carro da minha mãe porque ela não conseguiu pagar. Ele falou, cara, então eu falei assim, velho, eu não quero isso pra minha vida. Olha que loucura, né? Cara? O exemplo contrário ensina muito também. Hoje lá em casa, no café da manhã, meu pai que fala, ele pega o celular dele e começa, Vitor, você viu quanto tá o dólar? Você viu quanto tá o Bitcoin? Não, ganhei tanto de fundo imobiliário essa semana. É muito legal. Eu falo bastante de investimentos com meu pai também, cara. Mas, de novo, assim, ele já investia muito antes. Meu pai já investia em ações, investia em tesouro direto, nas épocas que eu nem imaginava isso. Eu lembro que, cara, meu pai já me deu várias calls na minha vida, assim, que foram muito certeiras. E eu não segui por causa do Dublê de Rico, né? Eu lembro que uma vez pô, pai, tô querendo começar a investir, não sei o que, dólar 1,69. Meu pai falou, hoje, se eu fosse você, eu compraria dólar. Aí eu não comprei, viajei pra Disney. Cara, eu posso comprar, mas eu posso comprar e gastar também. Exato. Cara, comprei dólar, vamos ver pra Disney. Eu falei, porra, realmente você tinha razão, né? Se eu tivesse comprado dólar, pô, tava bem, né? Então é isso, assim, mas isso de você ouvir as pessoas que já fizeram, que já chegaram onde você quer chegar, pô, isso, cara, é muito engrandecedor, né? E te corta muito caminho. Porque, né, às vezes você não precisa bater a cabeça, não precisa errar você vê, aprende com os erros dos outros, né? Acho que isso é um ponto importante. Cara, nessa questão, assim, de empreender agora, né, no digital, eu sei que você tem, né, esse projeto, então, né, do Residência Financeira, bacana. Você falou de um outro projeto também. Isso que eu queria te perguntar. Eu já vi um movimento, você fez uma antecipação do cacete, porque, né, eu fiquei curioso, agora o negócio... E aí, cara, o que é o projeto? Vocês já podem falar? Já pode abrir? Claro, vou contar. Porque uma época era surpresa, Era surpresa, a gente foi reunindo com uma galera, postando você fez uma antecipação, sacanagem. Não era pra ser tanto tempo. A gente teve alguns problemas no caminho, eu vou explicar. Mas é o seguinte, é o Madbox, esse grande projeto. Eu, inclusive, deixei de stand-by, na verdade, não foi de lado. O Residência Financeira e o A40, que é a minha mentoria, para me dedicar 100% a esse projeto. Então, se chama Madbox. Qual que foi o raciocínio? Conversando com a Tamara Teixeira, que é uma das minhas sócias, a gente falou assim, cara, tem muito pouco influencer que fala para acadêmico de medicina. Muito pouco influencer que já passou pelo caminho da faculdade. Pouca gente. Existe muito medblog que está na academia ainda, que está lá no caminho. Mas que já passou e quer ensinar o caminho para quem está lá ainda, pouca gente.
E a gente hoje... Tem o Além da Medicina. Pouca gente. Tem só Além da Medicina tem o 7º ano. 7º ano, exato. Tem poucas pessoas. Sim, pouquíssimas. Assim, tem, mas tem poucas. A gente sabia disso. Tem pouquíssimas pessoas que falam disso. E hoje, individualmente, a gente tem muita penetração de forma descentralizada. Então, a Tamara, ela tem lá uma influência impressionante, ela tem um engajamento impressionante. Então, o que ela fala, ela tem um exército lá por trás dela. O Felipe tem, o marido dela. Na época, o Matheus Matrips também. E a Luane Porto e eu. E a gente já era muito amigo. Sua namorada tá nesse... Não, ela não se posicionava ainda na época que a gente criou. Entendi. Não se Porque hoje ela hoje tem uma audiência legal, tem né? uma audiência muito legal. E quando a gente começou, ela não tinha começado. Entendi. E aí, a gente falou assim, se a gente juntar força aqui, de forma descentralizada, a gente pode concentrar em um projeto só e alcançar muito mais gente que a gente alcança hoje. E aí surgiu a ideia do Medbox. O nome não surgiu de cara, óbvio, mas a ideia, hoje somos 4, né? O Matheus saiu, o Matheus é um fenômeno das viagens. O Matheus é impressionante, então ele seguiu outro caminho, mas a gente que está se concentrando no nicho da medicina, a gente criou o Medbox e a gente quer ser realmente um ecossistema de soluções para o acadêmico de medicina, principalmente. Legal. Então, todo mundo é residente, menos o Felipe já é endoscopista, mas todo mundo está na residência, então todo mundo lutando. E se conecta muito com o acadêmico, se né, conecta cara? muito. A então, fase de vida. O acadêmico gosta de ver a gente, porque a próxima etapa do acadêmico é a residência, no geral. Então, ele gosta de acompanhar a gente, ele gosta de engajar, ele gosta de conectar. Então, isso a gente consegue penetrar bem, né, nesse público. E a gente falou assim, beleza, é um ecossistema, a gente quer ter vários braços, a gente não consegue fazer todos ao mesmo tempo, a gente não tem recurso financeiro para isso, a gente não tem recurso mental, a gente não tem tempo para isso. Mas a gente tem que criar um primeiro projeto. E o primeiro projeto foi a plataforma Medbox, que a gente lançou há exatamente um mês, fazer um mês domingo, que é uma plataforma realmente de soluções, que tem a minha parte de finanças, o Felipe fala de especialidades, de caminho, a Tamara fala de produtividade, mentalidade, a Luane também fala um pouco sobre métodos de estudo também. Então, a gente se juntou para realmente criar essa comunidade descentralizada, usando essa nossa influência de cada um. Direcionando para que... legal, cara. E aí, a ideia é ser realmente um ecossistema, porque existem poucos que a gente vê, além da medicina, no 7º ano, são pessoas que a gente olha e fala assim, eles estão sozinhos no mercado, e tem muita gente que vocês ainda não conversam, o 7º ano não conversa, eu acho que o público é um pouco diferente. E o público muda com o tempo, né, cara? Porque o que acontece? A sua audiência, ela vai amadurecendo. Porque a gente falava, de repente, para o estudante, que hoje o cara já é médico, até porque já está mais tempo no mercado e tudo mais. E isso é interessante, e até a gente, vamos lá, o Bernardo na época estava na residência falando sobre a residência, ele prestou prova usando o método dele e ficou em primeiro lugar, então assim, tinha muita conexão. O Bernardo hoje, cara, é um mega empreendedor, o cara tá no corporativo, cara, um cara, fantástico, assim, cara fora da curva, entendeu? Aqui na AF ele assumiu inúmeras posições, assim, é um cara brilhante, mas hoje ele não estuda mais para residência, entendeu? Então, e é isso, só que, claro, ele teve todo um cuidado de continuar, né, envolvido com isso, e ele mentorou outras pessoas para né, continuar esse trabalho dele, como a Ju, né, Briguente e tal. Mas é isso, cara, a gente às vezes tem, né, uma conexão e daqui a pouco você começa a ir para outras fases da vida, né, e seu público muda. Exatamente, e isso vai mudando com o tempo. Hoje a gente consegue conversar muito bem com o acadêmico e tudo mais, e a gente sabia que se a gente se reunisse e unisse força, ia sair alguma coisa, entendeu? A gente não queria deixar isso aí separado. Já que a gente já era amigo, a gente realmente criou isso aí, e realmente a gente está no processo de implementação, de se provar, a gente está cuidando dessa primeira turma, a gente já fechou o carrinho, foram 7 dias de carrinho aberto, e agora a gente está decidindo os próximos passos, qual vai ser o modelo de negócios. Entendi. E está sendo muito legal a experiência. É modelo de assinatura ou é modelo de comprou, você tem acesso por X tempo? Comprou acesso por um ano. Essa primeira turma é isso. Legal. Tá. Mas a gente quer muito investir no presencial também. Cara, isso vai o presencial é muito legal, cara. Eu fiz um evento presencial
do residência financeira para os alunos da residência financeira foi muito legal. Foi muito legal. É muito legal mesmo. É muito diferente o nível de transformação do presencial. Não, total, Sim, total. Muito diferente. O cara Eu tira lembro um do tempo Bernie. pra isso, né? Não, o Bernie foi isso. O Bernie foi legal demais. Só que o Bernie nós somos megalomaníaco, né, cara? Foi loucura, Caralho, foi. nós fizemos um negócio Cara, bizarro, foi né, muito cara? massa. Ali nós metemos mais de 1 milha, cara. Então, assim, ali foi pesado, Muito, cara. foi- Mas o evento foi perfeito, Não, cara. foi animal, foi animal. Pô, pra branding, assim, foi um troço absurdo. Quem não cara. conheceu Além da Medicina conheceu. Não, ali foi. E esse ano vai ter de novo, né? Só, puta, eu não olhei uma data lá pra falar pro Eu não pessoal. vi a data pra falar. É, não, mas beleza. Logo vocês vão saber. Então tem que ter. Eu não sei o número de cor, mas eu acho que são 42 mil acadêmicos por ano, novos acadêmicos por sim. ano no Brasil. Então esse público se renova muito. Exato, cara. Então tem que ter gente conversando, tem que Total. ter gente fornecendo soluções para essas pessoas, É. entendeu? Eu acho que até um ponto interessante a gente falar aqui é que, assim, cara, o médico, pelo menos, assim, sempre, na minha época já foi assim, tá? O médico, ele é muito competitivo e ele é muito focado nesse grau de concorrência. Então eu vejo muita gente, mas diz que tem muita concorrência já nessa área. Não sei o que, o cara... E, bicho, isso daqui, cara, é um pensamento tão pequeno, cara, de tantas... E aí é aquela história, né? Geralmente os caras ficam competindo entre si. Cara, hoje, assim, né, a gente faz questão de trazer os influenciadores de finanças aqui, porque, cara, é um mercado gigante, tem pouca gente fazendo isso bem feito, a gente não conseguiu penetrar ainda, cara, nem 1% desse mercado, e quanto mais gente boa estiver fazendo isso, cara, mais isso vai ser divulgado, mais isso vai Mais ser bom. É alcance aquela tem história, todos. né? Quando uma maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, cara, isso a gente faz questão de até mostrar isso para o pessoal ter uma mentalidade diferente. Às vezes o cara pode olhar e falar, pô, o Vitor, ele vende curso de finanças, o Michael, os dois são concorrentes. Cara, que nada, né? Muita aqui, ó, gente me tamo falou aqui isso tudo também. E aí isso me lembra de um conceito que eu assisti uma palestra no Fire do ano passado, da Hotmart, que foi o Thiago Nigro, que estava lá e ele falou sobre o conceito de competição, que ele criou lá no grupo primo deles, ele e o Bruno Perini. Sim. Aí ele falou assim, cara, quando o Bruno chegou, ele também fala de finanças e tudo mais, e a gente falou assim, a gente é concorrente. Mas, claro, eu sempre vou querer ser maior que o Bruno. Você vai querer ser maior que eu vou querer ser maior que você. Exato, sempre. Mas a gente quer crescer junto. Exato, Como é que eu total. posso fazer para te ajudar a crescer e você me ajudar a crescer? Perfeito. Mas claro que tem uma competição saudável. Claro que eu quero ser Normal, grande, lógico, claro. Uai, lógico. isso é até bom. É até bom, senão tá todo mundo morto. Não, exato, entendeu? exato. Então, esse conceito de competição é muito legal. Você coopera e você compete ao mesmo tempo. Total. Então, eu tenho total ciência que o público que você conversa hoje é parecido, mas tem muita diferença com o público que eu converso. E mesmo ainda se que fosse igual, mesmo. cara, tem tanta gente, exato, né? E vai muito de identificação também, cara. Às vezes, vai ter um cara que vai se identificar mais com você, vai ter um cara que vai se identificar mais com o Renato, mais comigo, mais com o Hélio Barros, com a Suzana. É isso, cara. Então, o Hélio é outro cara que a gente troca ideia direto. Então, assim, pô, às vezes ele tá é um cara bacana, Pô, demais, cara, demais. Veio aqui no podcast, pô, é um cara que foi no Barnim também, é um cara sensacional. E aí, é concorrente meu? Sim, é concorrente, a gente vende pro mesmo nicho, mas não, pô, mas é um cara que é amigo. Pra todo mundo do nicho? Claro que não. Lógico que não. E é um cara que é amigo. Pô, já teve gente que às vezes perguntava pra mim, qual curso eu devo fazer? O seu ou do Hélio Barros? Cara, minha resposta era sempre assim, cara, qualquer um dos dois que você fizer, você vai estar muito bem servido, cara. Porque assim, meu curso é muito bom e eu tenho certeza que o dele também é muito bom. Então, cara, vai com aquele que você se identificar mais. O Hélio brincava, às vezes falava assim, vai no mais bonito. Tirar na sala. Então. Foi no mais bonito e vai no que tinha, né? Aí fudeu. Mais novo, aí né? fudeu. Mas, cara, então assim, eu acho que isso é muito interessante até para mudar um pouco essa mente da galera de, concorrência, cara, você pode cooperar. É o que você falou, né? De ortopedia. O que eu posso ajudar aqui? O que tá faltando, né? Como é que eu... Cara, isso é fantástico. E eu acho que quanto mais as pessoas têm esse tipo de mentalidade, mais a galera cresce. Hoje a gente não tem... Pô, a gente tem outros concorrentes, né? Por exemplo, em questão de preparatório para residência e tal. A gente conversa, cara, tipo assim, pô, troca ideia, dificuldades de lançamento, o que tá acontecendo, o que os caras estão fazendo. A gente não tem problema com isso, cara. E eu acho que isso acaba agregando muito, né? Vira meio que um mastermind, assim, né? Cara. Não, o Hélio já, por exemplo, já chegou vezes que eu falei pra ele, cara, como é que tá indo os lançamentos? Cara? Porra, nós estamos esse mês tá ruim, não sei o quê, tá difícil. Cara. Pô, senti a mesma coisa. Eu fiz isso, cara, deu certo. Pô, legal. Eu falei, isso é muito legal, cara, isso aí, então, você, cara, o que a gente fez aqui? Nós mudamos essa estratégia, e foi bom, cara, dá pra você testar aí.
Pô, isso aí, cara, é fantástico, Isso velho, é legal. fantástico. Interessante. Então, cara, inclusive eu te falo, você tem meu WhatsApp, você tem essa abertura pra, tipo, trocar ideia com a gente, entendeu? Pô, e aí, como é que tá? Tô com dificuldade nisso, vocês também. Então, até que às vezes também, cara, é uma coisa assim, às vezes você acha que, meu Deus, tô fazendo tudo errado, né? Que tá... Aí você conversa com os caras, não, velho, tá, é assim mesmo, tá difícil mesmo. Então, acho que, cara, esse é um ambiente de cooperação que é muito bacana. E próprio desenvolvimento do produto, né? Total. Você vê um concorrente fazendo alguma coisa diferente que você não tinha pensado, exato, você fala, pô, legal isso aqui, vamos agregar aqui também. E começa a fazer. Porque ninguém cria nada do zero, não. Não existe. Não existe. Você vai adaptar. Em algum momento você viu isso. Igual assim, pô, finanças. O conteúdo tá aí há décadas, né? Tipo assim, cara, então assim, o que você vai falar de novo? Não, você vai dar o seu tempero, você vai dar a sua didática, e é isso, cara, é muito de identificação, né? Mas, cara, eu acho sensacional que tem, assim, pô, esse mercado, ele vem crescendo, é sensacional que tem gente boa fazendo isso, cara. Pô, às vezes vem o pessoal, cara, assim, que, pô, tá começando, poucos seguidores, às vezes o cara vem muito tímido falar pra mim, pô, já veio um amigo meu falar, pô, Mike, eu tô querendo lançar um curso, pô, mas não queria que você achasse. Eu falei, velho, você tá maluco, eu te apoio, cara, eu quero que você faça mesmo, se você tiver dúvida, você vem me perguntar, vou te ajudar e tal. É isso, cara, acho que não tem, e aquilo assim, né, que eu também acho muito, eu acredito muito assim, que aquilo que você semeia, aquilo que você dá, cara, volta pra você, né? Então acho que é um ponto importante para se pensar. E pessoas precisam de pessoas também, você não consegue fazer nada sozinho, você não vai remar sozinho nunca. Pois é. Esse pensamento é muito interessante. É aquela história, né, cara? Você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Você quer ir mais longe, vai acompanhado. Então, acho que isso é muito bacana. Pô, eu, inclusive, assim, cara, sou fã do seu conteúdo. Acho que você se comunica muito bem com o acadêmico de medicina, com o residente e tal. Eu acho que, pô, isso é muito legal. Suas stories, cara, você tem uma maestria para fazer uma novelinha, um storytelling ali, cara, que eu acho fantástico. Você é muito bom nisso, cara. E, assim, esse tipo de talento, às vezes, que a gente tem, e não é só talento, é treino e tudo mais, pô, tem que ser explorado, né? Então, eu te falo, porra, tô te falando aqui, você faz muito bem isso, cara. Eu gosto de ver essas stories, eu fico lá vendo tipo, storytelling. Pô, quando você foi viajar, fiquei acompanhando. Pô, é muito massa, velho. Então, um conteúdo muito bom. Fora que o conteúdo técnico é excelente. Sim. Então, pô, de novo, faço questão de falar aqui, né, de trazer você e tudo. Inclusive pro pessoal que a gente não falou ainda, talvez o Instagram, né, mas quem quiser seguir lá, como é? Victor Cunha D. Victor Cunha D. D de dado mudo. D de dado mudo. Victor Cunha D. Victor com C antes do T. Isso aí. Cara, não, assim, cara, segue lá, porque eu sou fã do conteúdo, vocês vão gostar também. Eu acompanho também, gosto bastante. Não, pô. E, cara, foi uma coisa legal também, eu lembro da sua live lá, pô, eu fui lá, cara, tava vibrando na sua live. Você tava comentando, cara, incentivando. Legal, não, fiquei feliz demais, porque, tipo assim, o maior cara do meu nicho, se o cara tá aqui apoiando, pô, eu tô fazendo algo bem feito, né? Eu lembro que eu comentei, você até falou, pô, Mike, você tá na live aqui, cara. Nervosaço. Imagina, por dentro, tava assim, sai daqui, Mike. Que tá me espionando. Não, só essa questão, assim, eu acho que, bicho, o mundo é muito abundante. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que esse pensamento de concorrência, cara, isso aqui é uma loucura que as pessoas criam, e o médico tem muito isso, acho que vale a pena quebrar. E acho que a gente tá aqui, cara, justamente para aproveitar essa abundância e crescer junto aí. Com certeza. Vitinho, por onde você gosta de estudar investimento, cara? O que você gosta de consumir? Livro, podcast, site, tal? Gosto muito de livro. Fiz até um post ontem sobre isso. Posso indicar livro? Claro, lógico, deve. Livros que me ajudaram muito, muito mesmo a realmente... Eu vou falar alguns técnicos, outros não tão técnicos. Então, não tão técnicos, que serviram para mudar minha mentalidade. Psicologia financeira do Pra mim é o melhor, cara. O cara é muito bom, realmente destrava algumas coisas na sua mente. Esse é sensacional. É muito legal. Eu gostei demais. Um livro curtinho, você lê em 2 dias, 3 dias, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Também é muito legal, muito história legal, e tal, muito bacana. legal. Um que não é tão técnico também, que serve muito para mentalidade, é o mais importante para o investidor. Eu acho que qualquer um, mesmo quem está começando, consegue. Então, 3 livros interessantíssimos. Agora, de técnico, um livro que me mudou muito, sabe qual que foi? O do Bazin, o Faça Fortuna com Ações. Cara, muito bom esse livro. Muito bom. Por quê? Porque a maioria dos livros que a gente lê sobre investimento são americanos. E ele fala do mercado aqui de dentro. Então, isso aí te dá uma base muito boa. Esse livro
livro dele é muito bom. Você vê legal. a história, né, A cara, história da bolsa, da bolsa, como é que era, né, cara, na época do pregão, ao vivo lá e tal. Isso é muito louco, né? Então, se quer saber de forma mais técnica, assim, eu indicaria ele sem sombra de dúvida. Pô, isso aí eu não li ainda. Legal, capinha amarelinha. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde, exato. Legal. Cara, muito legal esse livro. Gostoso de ler. Tem gente que não... Assim, cara, como tudo na vida, às vezes vai ter aquele livro que você adora e algumas pessoas vão criticar. Eu já vi gente criticando, ele fica só contando história. Eu adoro história, velho. Então, assim, pra mim, cara, eu achei sensacional. Assim. Boa. Boas indicações. Muito bom, cara. Você já leu... Cara, tem um, assim, que ele não é de investimentos propriamente dito, ele é de economia, mas ele é contando histórias. E eu acho eu sempre recomendo, pessoal, não sei se você já leu Crash, Uma Breve História da Economia, do Alexandre Versinhasi. Vale muito a pena, cara. É um livro que o cara conta assim, desde da Grécia, da Roma Antiga, não sei, como é que o dinheiro surgiu, como é que era feito, como é que era o lastro, como é que a inflação surgiu. Cara, só que de uma forma tão ilustrativa que você entende, por isso que tem inflação, então. E daí você vê aquelas besteiras, congelamento de preço, por que não funciona, né? Sim. Então e aí ele conta, cara, a história de todas as bolhas financeiras, desde a bolha das tulipas até, a bolha.com, crise do subprime. Chama Crash? Crash, Uma Breve História da Economia. Cara, vale muito a pena. Eu já li 2 vezes esse livro, eu acho sensacional. Legal. E acho que te dá uma visão legal do todo, assim, sabe, de como funciona o sistema bancário, como funciona... Você lê Crash, cara, você começa a ver assim as pirâmides, as bolhas, você fala, cara, não é possível que as pessoas caem desde sei lá de que século e continuam caindo nas mesmas, do mesmo jeito. A história, às vezes ela não se repete, mas ela rima. Ela rima então, muito. Cara, então você vê assim, cara, que... Pô, mas lá na Grécia Antiga os caras já faziam essa cagada. E hoje os caras estão fazendo a mesma coisa. Não é possível, velho. Não aprenderam nada, né? Então esse livro é muito legal também. Que livro que você gosta, Renato? Cara, fui pego de surpresa agora. Eu sei qual que você gosta. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Tava tentando lembrar o nome dele. Eu nunca li esse. Foi o livro de virada de chave pra mim em relação ao dinheiro. Mesmo. Eu nunca li esse, cara. Nunca li, cara. Nunca li. Hoje talvez não faça diferença nenhuma na sua vida. Entendi. Mas exatamente. Pra quem tá começando, aquela pessoa que tá assim, contemplando, eu devo ou não investir? Por que eu devo? Por que essa galera tá falando de investimento? Ela tem que ler o Segredos da Mente Milionária. Esse foi exatamente a virada de chave pra mim. E é engraçado que todo mundo fala desse livro, eu nunca li. Hoje, realmente, é o que ele falou. Não vai fazer muita diferença pra você, porque o que a gente fala no dia a dia, dentro do finanças principalmente, cara, tem muito a ver com o que tem lá no livro, tá ligado? E realmente, esse foi um virada de chave pra mim. Legal. Mas, cara, assim, vou falar mais uma vez. O primeiro que você indicou pra mim, cara, é o maior custo-benefício por página lida, que é inclusive o podcast do Morgan. Isso que eu ia falar. Ele tem um podcast animal. Que tá ouro. Um podcast informal. Total. Que ele faz sozinho. Ele faz sozinho. Às vezes ele nem fala se ele vai gravar mais ou não. Às vezes ele fala, não, peraí que minha filha tá aqui. É muito interessante. Você viu que ele lançou, que ele falou dos 19 tipos de riqueza? Vi. Cara, sensacional. Você tá doido. Maluco, assim, cara. O cara é genial. São conceitos diferentes do que a maioria aborda. Então eu me inspiro muito nele. Eu também, cara. Eu acho que ele é sensacional. Pô, tem um livro que esse eu tô lendo agora, não terminei ainda, mas que é bem legal também, a Psicologia do Dinheiro. Psicologia do Dinheiro. Legal. Inclusive essa semana eu fiz um post lá falando do dinheiro lá do cara, do desconto. Né? Você comprar um tênis, sei lá, é R$200. O cara fala que tem... Eu nem lembro se foi 200, R$300. Na outra loja tá por... não, era assim, o tênis era R$150, mas na outra loja tá por 100. Não, era R$90 de desconto. Não lembro, beleza, mas assim, é R$90 de desconto, mas pô, um desconto absurdo para aquele preço. Aí eu falei, agora você comprou, cara, 70 e tantos mil reais em imóveis, mas você tem um desconto de R$50. Você vai na outra loja, todo mundo, não vou na outra loja. Mas no fundo o dinheiro era exatamente o mesmo. E você ia perder o mesmo, na teoria você ia perder o mesmo tempo e tal. Era o mesmo dinheiro. Aí eu falei assim, cara, é o mesmo dinheiro? Cara, ficou assim, 50%. Não é o mesmo dinheiro. Aí eu peguei, tive que gravar um vídeo. Peguei 2 latas de R$50. Cara, vocês estão me dizendo, velho? É que é o seguinte, ó, essa aqui foi R$50 que eu economizei lá. Essa aqui eu vou na farmácia agora comprar um remédio. Aí se eu chego lá, eu quero comprar um remédio, custa R$50. Aí, toma aquela. Não, essa aqui não pode, porque essa daqui pode. Essa pode. Eu falei, cara, é o mesmo dinheiro, mas a nossa cabeça tende a relativizar. Achei muito interessante esse livro aí, cara. Investir é muito sobre controle da mente. Totalmente. É uma psicologia mesmo. E uma questão é o seguinte, que eu sempre falo. Uma coisa é na teoria, outra coisa é você colocar o seu dinheiro na prática. Por isso que eu sempre falo, pessoal, começa aos poucos, vai sentindo, porque, cara, assim, responder as perguntinhas na teoria e falar que você é um investidor arrojado é muito mole. Você olhar, assim, tipo, uma semana inteira, assim, todo dia caindo 50, 60, 70 mil reais da sua carteira,
não é tão simples assim, cara. Talvez você não seja tão arrojado. Exato. Você vira arrombado. Sai vendendo em pânico. Muito bom. Mas é isso, cara. Eu acho que esse pensamento de longo prazo, acho que fica essa lição. Sim. Pô, essa questão de pensar fora da caixa, né? Diferente. Pô, você, né, desde lá do início da faculdade. Não, eu vou de novo, cara. Eu vou lembrar desse negócio do Disney pra sempre. É muito boa. Eu vou postar uma foto. Eu achei que eu tava inovando, vendendo carimbo na faculdade. Tá vendo? Foi na Disney que você fez um vídeo que viralizou? Que você perguntava pra galera o que era Tesouro Selic. Cara, aquele vídeo é sensacional. Eu tenho parte 2, parte 3, eu nem postei ainda. Cara, é sensacional. É muito bom. Só pra quem não viu esse vídeo, cara, ele pergunta pros adolescentes conceitos básicos de economia e é muito engraçado as respostas da galera. São muito bons mesmo. Sabe o que é tesouro direto? É tesouro de pirata? Não, ela falou assim, é tipo ouro? É tipo ouro? Ouro eu sei o que é. Nossa, muito bom. Não, sacada uma falou que taxa Selic era uma abelha. É tipo uma abelha. Selic é uma abelha. Tipo, onde que tira é um tipo de abelha. Essas relações, sensacional. Cara, bate-papo muito bom. Eu queria te agradecer, assim, de coração, porque, cara, eu sei que você, tem que sair da sua residência, você teve que fazer todo um rolê, cara, vir pra São Paulo, voo hoje tá caro pra cacete. Então eu sei que você investiu pra estar aqui, cara, eu quero te agradecer de coração, porque, pra gente é uma honra ter você aqui. Você fala, né, é uma honra estar aqui. Não, pra gente é uma honra ter você aqui também. Você é um cara que a gente admira muito, você faz um trabalho muito bem feito, eu sou fã, cara, e eu quero, assim, que cada vez mais você cresça, que você tenha mais seguidores, que você esteja educando mais pessoas, porque, cara, isso vai mudar a vida de muita gente, muito médico, muita família, vai salvar muito casamento por aí. Então, cara, eu quero que você cresça muito, te desejo todo sucesso e, de novo, quero te agradecer demais aí. Você quer deixar alguma mensagem final pro pessoal aí? É isso aí. Então, eu quero agradecer de novo, Maico, Renato, é uma honra para mim mesmo estar aqui. Não merece esforço. Eu acho que a gente precisava quebrar isso também, de vir aqui encontrar pessoalmente, conversar olho no olho. Muito importante até para as pessoas pararem de é concorrente, não tem nada disso, a gente vai crescer junto. E a gente tem um propósito muito grande junto, de mudar a mentalidade financeira do médico. Talvez seja a profissão que mais precise ser moldada nisso aí. Então, a gente vai junto nessa aí também. Eu continuo reiterando o conceito da competição, a gente vai junto, crescendo, uma hora um cresce, o outro cresce mais, e é isso aí, a gente vai junto nessa. De mensagem, eu quero bater de novo na tecla do longo prazo. É muito difícil para médico pensar em longo prazo, olhar lá na frente, mas condicione isso aí a uma dor lá no futuro. Eu tenho certeza que você não quer dar plantão para sempre. Tenho certeza que uma hora você vai cansar. Então se planeje hoje, abra mão de algumas coisas, não antecipe sonhos e que vale a pena. Você está aqui, há alguns anos na nossa frente, vale a pena, provando, prova viva que vale a pena. E é isso aí, a gente vai junto nisso, pode contar comigo, quem quiser me encontrar lá no Instagram, Vitor Cunha D. Show. Isso cara, aí, do Medbox, vocês têm algum Instagram? Como é que funciona? A gente não tem Instagram do Medbox ainda. Vocês direcionam para lá, né? Então, o Medbox é eu, o Felipe Tereza, a Tamara Teixeira e a Luane Porto. Legal. A gente vai apresentando aí os novos passos em breve. Tá. E para quem, assim, acho que não está aberto agora, mas de repente, quando você for abrir... Tem uma lista de espera, timemedbox.com.br. Legal. Quem quiser entrar lá. Bacana. E, cara, residência financeira, no momento não está com as vagas abertas, mas em algum momento vai abrir. Então, vai abrir. Segue no Instagram que vai dar certo. Convido vocês a conhecer aí, um trabalho muito bacana aí. E lembrando também que a gente tem o Finanças Dominadas, né? Um curso aí feito de médico, para você que quer aprender a investir do zero, quer aprender a se organizar, quer ter mais liberdade, né? Não quer deixar essa vida de dublê de rico aí, de ter que fazer plantão final de semana todo e noturno. Então tem o Finanças Dominadas, tem um link aqui embaixo, vai ter um formulário, você pode preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Pessoal, muito bom podcast, Vitinho, mais uma vez te agradeço. Valeu. Renato, obrigado por tudo. Valeu. E tamo junto e até o próximo episódio. Valeu. Pessoal. Obrigado, Vitor. Valeu.